eu tinha surto dentro da minha casa. Eu gritava. Eu fechava a porta, encostava atrás da porta, ia descendo e escorregando até o chão e chorava. E eu gritava. E os vizinhos vinham correndo para me tomar nos braços. Porque eu falava para Deus, Deus, por quê? Por que comigo? Por que que eu tenho que passar por isso? Povo de Deus, estamos mais uma vez juntos. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por estar aqui e poder ser canal de bênção para você. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada inscrito aqui nesse canal. O meu muito obrigado a você por estar sempre junto com a gente, maratonando todos esses episódios, todos esses testemunhos que o céu tem derramado sobre nossas vidas. Como é bom, né? Eu lembro que na minha infância eu sempre gostei de bastidores. A gente pegava a fita videocassete ainda na época. Era videocassete. Eu lembro que eu pegava os DVDs aí dos cantores. Eu ia direto para os bastidores para ver o making off, para ver como é que era. Eu sempre me interessei muito por isso, né? Sempre gostei muito de ouvir história. E hoje, poder estar aqui junto com você e agora eu estar aqui sendo um porta-voz de Deus para a tua vida, para que essas histórias elas alcancem um patamar maior, um número de pessoas maiores, para mim é uma honra muito grande. Eu vejo ali a preparação de Deus para que hoje eu pudesse estar aqui junto com você. Então, vamos juntos mais uma vez embarcar em mais um testemunho e aumentar o nosso nível de fé no nosso Deus, porque Ele pode todas as coisas. Quero louvar a Deus também pela vida da Hilda, que foi a cabeleireira que preparou o meu cabelo, arrumou, me ajeitou toda, eu e a minha convidada de hoje. Hilda, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida por esse investimento na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus te faça colher o que você plantou. Amém? O Salão da Hilda fica na parte baixa de Maceió. É um lugar bem localizado. Eu vou deixar aqui o Instagram dela para você dar uma olhadinha lá e já começar a seguir a Hilda, que é uma mulher de Deus, uma mulher muito abençoada. Deus abençoe também a você que tem contribuído para que esse podcast continue alcançando mais vidas. Desde uma contribuição, de um compartilhamento, você que está comentando e você que está contribuindo financeiramente. A sua semente ela é muito importante para que a gente continue mantendo esse podcast de pé. Deus te abençoe. Amém? Eu sou a cantora Evelyn Braga, você está no meu canal e esse é o nosso Deus Podcast. Roda VT. Que emoção poder estar aqui junto com vocês. Eu sou a cantora Evelyn Braga, você está no meu canal e esse é o Deus Pode. Esther Nascimento é o nome da nossa convidada deste episódio. Ela vem diretamente da cidade de Vinhedo, em São Paulo. Se tem uma palavra que personifica milagre, se chama Emanuele. Desenganada pela medicina, tinha tudo para não estar com a gente aqui hoje. Mas hoje, Emanuele é um testemunho vivo do poder e da soberania de Deus. Eu recebo a Esther Nascimento, natural do estado de Minas Gerais, e hoje, atualmente, morando aí em São Paulo, na cidade de Vinhedo. Ela vem diretamente de lá, aqui para o nosso podcast, no estado de Alagoas, na cidade de Maceió. Olha que honra e que privilégio. Eu conheci a minha convidada no ano passado e foi uma conexão muito linda que o céu fez conosco. E hoje ela está aqui pertinho de mim. Eu estava lá em São Paulo quando nos conhecemos e hoje ela está aqui junto com a gente nessa sala maravilhosa para contar o testemunho dela. Esther Nascimento, minha amiga. Que coisa linda te receber. Pregadora, amém, mulher de Deus, esposa de pastor. Você vai contar tudo pra gente, como foi que Deus te sustentou até aqui. Se você fosse escrever um livro, como é que você começaria contando essa história? A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui no podcast e para dizer
da fidelidade de Deus. Eu conheço, acompanho, oro, intercedo pelo ministério da Evelyn Braga. Tem mais ou menos uns 10 anos que eu acompanho. E poder estar aqui com você hoje é cumprimento de promessa. É Deus cumprindo promessa. Amém. Um dia eu escrevi no YouTube, quando ela lançou uma das canções, e eu escrevi: meu sonho era pregar em um lugar que você estivesse cantando. E sábado nós estivemos num culto onde eu preguei e você cantou. Então é promessa de Deus. Promessa de Deus. Não estava no nosso script, mas estava no de Deus. No script de Deus. E vim de Vinhedo para abençoar a sua vida através do testemunho daquilo que o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo, porque Ele não mudou, Ele permanece sendo o mesmo. Glória a Deus. Você nasceu em São João del Rei. São João del Rei, em Minas Gerais. Então você não é paulista. Não, mineira. Mas tem uma história lá atrás, né? Então começa contando lá do começo a tua história, amiga. Eu nasci, na verdade, quando a minha mãe engravidou da Esther, ela disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der uma menina. Naquele tempo não tinha ultrassom, então era um tempo bem complicado, numa questão financeira. E ela orou e disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der uma menina, eu vou entregar ela no teu altar para fazer a tua obra. E eu acredito que Deus pegou aquela palavra vinda, e uma palavra profética na boca da minha mãe e disse: eu vou usar ela. Será instrumento nas minhas mãos. E assim eu fui a oferta da minha mãe, da minha vida, Deus, ela me ofertando para Deus, para que eu vivesse não somente aquilo que eu queria, mas aquilo que Ele tem traçado para a minha vida. E foi aí que Deus permitiu ela gerar uma menina. E minha mãe ia até colocar meu nome de Laila Ingrid. E meu pai estava na cidade de Roraima. Minha avó ligou para ele e perguntou: qual nome que você quer colocar na sua filha? E ele disse: minha mãe, o meu sonho era que a minha filha se chamasse Esther. Porque eu não vejo apenas uma menina, mas eu vejo alguém como instrumento de Deus para um tempo preciso, específico. Seus pais eram crentes, eram cristãos. Então ele queria um nome bíblico, né? Exatamente. E Esther é muito profético, né? Profético. Esther é estrela, né? Uhum. E meu avô, ele sempre dizia: ela vai brilhar como uma estrela. Por onde ela passar, ela vai brilhar. E assim o Senhor tem feito. E minha mãe colocou o meu nome de Esther, não de Laila Ingrid. E cresci dentro da igreja, indo para a escola bíblica. Eu cresci nos cultos, no círculo de oração. Eu estava sempre dentro da igreja, mas eu não havia entendido o que era ser igreja. Eu estava dentro da igreja, mas eu não entendia o motivo de ser crente. Eu estava dentro da igreja, mas eu ainda não tinha entendido que Deus, quando Ele olha para alguém, separa alguém, escolhe alguém e decide investir em alguém, o diabo se levanta, o inferno se levanta, mas ainda assim o Senhor faz um muro de proteção ao redor, dizendo: é minha e ninguém toca. E assim foi. Eu cresci dentro da igreja, servindo na igreja, e por um determinado momento, eu oscilei na minha fé, mas sempre ouvindo promessas de Deus que me levaria, que eu seria um instrumento nas mãos dele. Só que a dúvida era como Ele vai me usar? Ele fala de uma promessa, ele fala que tem algo específico na minha vida, e eu ficava tentando entender como se daria. E eu tentava buscar no que eu via dentro da igreja o que seria para a minha vida: pregar, cantar, reger. E eu lembro que tinha uma irmã chamada Helenice, que ela regia, e eu ficava olhando e falava: meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual ela. Eu quero reger igual ela. E era cada vez que as mãos dela iam, você sentia um peso de glória dentro da igreja. Então eu imaginava que Deus me usaria mais ou menos neste nível. E eu ficava vendo e tentando entender como seria, aonde seria, em que área seria que Deus iria me usar. Mas também cresci sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Cresci sem querer realmente me jogar, me lançar na presença de Deus. Cresci e na minha adolescência eu me afastei da igreja. Me afastei porque não era tão convidativo.
Sim. Embora estando na igreja, embora com jovens, embora com adolescentes, mas para mim não era convidativo. Eu não tinha ainda me aprofundado em Deus para entender que a vida com Deus vai muito além de ir num culto de domingo, vai muito além de estar numa escola bíblica. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, é a vida de entrega, é renúncia todos os dias. É você entender que você vai diminuir o seu eu para que ele possa crescer. É como João Batista, que vem para preparar o caminho, mas ele diz: eu sou aquele que não é digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu sou aquele que veio preparar o caminho. Ou seja, sempre está apontando para Cristo. Sempre está apontando para quem ele é, para a grandeza de um Deus, que ele é soberano e ele tem vontade própria. E eu ainda não tinha entendido a profundidade de um relacionamento com Deus. Então eu saí da igreja, virei as costas e saí. Você acha que foi influência de amizades? Ou foi simplesmente que você foi deixando aos pouquinhos de ir? Ou você de repente acordou e disse assim: hoje eu não vou para a igreja? Eu me via numa situação assim, meu pai sempre foi muito rígido. Então, numa época assim, onde nada que eu queria eu poderia fazer. Ou eu podia fazer. Meu pai sempre pegava muito pesado. Então, quando meu pai não estava presente, eu queria fazer tudo que eu poderia fazer quando ele não estava presente. Então, eu comecei a perceber que lá fora era muito mais atrativo do que estar dentro. E comecei a me afastar. Não foi por influência. Eu nunca tive muitas amizades. Eu nunca fui de estar com muitas amizades ao meu redor, porque eu entendia que amigos são poucos, colegas são muitos. Você já tinha essa noção na adolescência? Tinha. Tanto que eu nunca fui de querer ter muitos amigos. Eu pensava comigo, se eu tiver uma que for leal a mim, é o suficiente. Que for leal, que for sincera, que for fiel para mim é o suficiente. E cresci, adolescência, me afastei e num relacionamento eu acabei engravidando. Então você se afastou e entrou num relacionamento. Começou a namorar um jovem. Comecei na escola. Namorar. Não, ele não estudava comigo. Nós nos encontrávamos quando ele estava indo almoçar, eu estava subindo a rua, voltando da escola. Então a gente se via, começou a trocar olhares. Sim. E eu me relacionei com ele. E dessa relação eu engravidei. Engravidei na minha adolescência. Com 16 anos eu já era mãe. Meu Deus. Com 16 anos eu já tinha um bebê nos meus braços, mas não tive o apoio do pai do meu filho, criei o meu filho sozinha. Então depois que você teve o neném, ele se afastou? Fiquei 1 ano. Foi mãe solo? Mãe sozinha. Sozinha, cuidava, e eu era de menor, não trabalhava. E então, seus pais? Meu pai sempre foi muito rígido. Então, assim, quando eu engravidei, ele até me acolheu, aquele cuidado. Só que eu entendi assim, meu pai sempre disse para nós: se vocês saírem de casa, é uma vez só, não tem retorno. Então, na minha mente, eu produzia para mim: por que eu vou voltar? Se ele já disse que ele não quer. Filho que saiu voltando para a casa dele. Saiu é uma vez só, mas ainda assim meu pai me ajudou muito, cuidou do meu filho, cuidou de mim. Só que eu continuei afastada da igreja. Uhum. Porque eu falava assim, eu só nasci para sofrer. Eu nunca fui feliz em relacionamento nenhum. E eu tentava procurar relacionamentos que me valorizassem. Eu tentava buscar relacionamentos com pessoas que eu me doava, que eu me entregava, que eu presenteava. E tudo que eu recebia em troca sempre foi mentira, traição, engano. E eu nunca fui feliz em relacionamento conjugal. Nunca. E voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu voltei decidida a ter uma reviravolta na minha vida. E o que te fez voltar, então? A necessidade. A necessidade de perceber que a minha vida não tinha sentido longe dele. Quando eu comecei a perceber que a minha vida tinha um vazio e que noite não preenchia o vazio. Em que ir numa balada e participar de um evento, em um ambiente onde todos estavam se alegrando, não era suficiente para mim, não preenchia um vazio que estava aqui dentro, que era latente. Gritava dentro de mim. Você se envolveu com drogas, essas coisas, bebidas? Nunca. Eu cresci, Evelyn, eu cresci numa casa que eu não vi meu pai beber. Eu nunca vi minha mãe beber. Minha família toda de pastores, de pessoas que servem a Deus.
A minha avó, que hoje já dorme no Senhor, eu não cresci vendo eles bebendo. Então, eu nunca tive desejo pela bebida, desejo por droga, porque eu nunca vi. Então, aquilo que você vê, geralmente é aquilo que você quer. E eu nunca vi eles bebendo, então nunca tive necessidade. Eu ia pra balada, por exemplo, eu sentava e tomava uma Coca KS. Mas ainda assim, no tempo de... Eu ia pra balada e do nada vinha na minha mente, Esther, se alguém entrar aqui dentro e atirar em todo mundo e você partir, aonde você vai passar a eternidade? Eu parava, aquela noite para mim se perdia o sentido. Eu sentava e aguardava até a hora de irmos embora. Na Anhanguera, dentro de um carro. Esther, se esse carro bater agora e você perder a sua vida, aonde você vai passar a eternidade? Eu murchava na hora e falava, meu Deus. E eu via o Senhor me atraindo de uma forma aonde a minha alma sentia sede. Eu sentia sede. Nunca tinha tido uma experiência com Deus, mas a minha alma gritava. Meu Deus. Eu sentia necessidade. Ia na igreja, mas nunca conseguia reatar a minha amizade com Deus. Ia para os cultos, mas não conseguia reatar a minha amizade com o Senhor. Mas eu decidi retornar, decidi voltar para a igreja. E fiquei durante 3 anos aproximadamente sozinha. Sozinha, eu falei, eu só vou me relacionar agora quando Deus preparar um esposo para mim. Quando você volta para a igreja, já era algo que você vinha ensaiando voltar? Ou foi num culto e alguém pregou uma mensagem que tocou profundamente seu coração e você diz, hoje é o dia? Como foi esse encontro, esse reencontro? Eu ia para a igreja por 3 domingos seguidos. Eu chegava na igreja, dobrava meu joelho, orava, sentava. Dava 10, 15 minutos que o culto começou, o diabo vinha no meu ouvido e falava assim para mim, o que você está fazendo aqui? Meu Deus. Você não é digna de estar aqui. Jesus morreu por todo mundo aqui, menos por você. Você está suja, olha para você. Eu levantava, pegava minhas coisas e ia embora. Domingo seguinte, a mesma coisa. No outro domingo, em casa, eu falei, Deus, eu quero tanto voltar. Eu sinto tanta necessidade de estar na tua casa que eu não consigo ficar. Se realmente o Senhor tem algo comigo, como o Senhor sempre usou pessoas, pastores, pregadores, para dizer que o Senhor tem comigo algo, não permita que eu vá embora hoje, no momento do culto. E nesse dia eu sentei e uma irmã, ela chama Rosana, ela sentou do meu lado. Quando começou o culto e eu comecei, eu falei, irmã, dá licença que eu quero passar. Ela, por que você quer passar? Na hora, o Espírito Santo deu discernimento para ela. Eu falei assim, eu quero ir embora, Jesus não morreu por mim, eu tô suja, eu não posso ficar aqui. Ela colocou a mão na minha perna e ela falou assim, Satanás, eu te dou uma ordem agora. Solta. Todo espírito que fala ao ouvido, eu repreendo agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu nunca mais saí da igreja. Meu Deus. Com uma autoridade que eu nunca tinha visto alguém com tamanha autoridade. Naquele dia eu cultuei, eu adorei. E ali eu falei assim, a partir de hoje, a minha vida eu vou entregar nas mãos do Senhor. E fiquei sozinha ali, levando o meu filho para a igreja, construindo o meu relacionamento com Deus. Neste tempo eu lembro que eu jejuava muito, eu orava muito, porque eu falava para o Senhor, Senhor, quando o Senhor trouxer o meu esposo, eu quero estar preparada para recebê-lo. E eu orava pedindo para Deus um pai para o meu filho, e orava pedindo ao Senhor um esposo. Só que as promessas que Deus tinha na minha vida eram grandes, e eu sabia disso. E eu falava assim, Deus não vai trazer qualquer um. Deus vai trazer alguém que vai caminhar na mesma proporção, na mesma chamada e cumprindo o mesmo propósito que Ele tem na minha vida. Então foi um tempo de espera, foi um tempo longo. E você esperar quando a ansiedade toma conta é muito difícil. Só que a Bíblia não fala que Deus tira a ansiedade. A Bíblia diz, lançando sobre Ele. Quem lança sobre Ele a nossa ansiedade somos nós. E todo pregador que ia na nossa igreja, Deus usava para falar, te vejo de um canto a outro, pregando a palavra de Deus. Como um instrumento de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus. E o tempo de espera me fez questionar se eu realmente estava preparada para receber. Eu estou falando aqui com uma pessoa que nasceu na igreja,
Mas não teve os primeiros passos pregando. Não. A Esté que pregar hoje não é uma pessoa que diz assim, Deus me preparou na minha infância. Eu já pregava desde criança, nos cultos infantis. Não. Foi depois de tudo isso que aconteceu que Deus ia dizendo, você vai pregar. E você perguntava, como? Como que isso vai acontecer? E assim, infelizmente, nós vivemos um tempo em que é difícil você sair da igreja, ter uma vida fora da igreja e retornar para a igreja. É muito difícil, porque você vai enfrentar talvez a aceitação de uns e também o menosprezo de alguns. E foi muito difícil para mim, porque quando eu estava afastada, tinha pessoas que me viam e atravessavam do outro lado da rua para não ter que bater de frente comigo. E isso me doía, me machucava, porque eu falava assim, Deus, se eles dizem que me amam, por que eles não pregam para mim? Se eles dizem que amam a tua palavra, por que eles não pregam para mim? E eu queria que alguém pregasse, que alguém falasse comigo, mas raramente falavam. E eu, voltando, comecei a orar, buscar, pedir ao Senhor e realmente me preparar espiritualmente para receber o meu esposo. Passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e nada de cumprir, nada de Deus trazer. E Deus falava para mim, quando eu trouxer o teu esposo, quando você menos imaginar, você já vai estar casada. Vai ser muito rápido, porque o que eu tenho contigo é muito rápido. O que eu tenho para fazer na tua vida, eu preciso fazer rápido. Mas 3 anos havia se passado e eu questionava, Deus, por que está demorando tanto? Deus estava atrasado em relação ao cumprimento da promessa? Não. Eu não estava preparada para receber a proporção daquilo que Deus queria me entregar. E se Deus nos entrega fora do tempo, ou nós perdemos, ou nós corremos o sério risco de perder. Porque eu não estou preparada para receber. Então, a imaturidade, a falta de compreensão, a falta de entendimento pode me fazer perder aquilo que demorou tantos anos para o Senhor me entregar. Uhum. Então, quando 3 anos depois, um jovem muda para 2 casas depois da minha casa. E eu lembro que eu vi ele na nossa sede, eu olhei e falei, que rapaz bonito. Falei, Jesus, leva ele lá para minha congregação para desencalhar aquelas meninas. E mal sabia eu que a encalhada era eu, né? Porque se eu faço uma oração para desencalhar as meninas e Deus está olhando e está dizendo, é você, é para você. Chegou a sua vez. Exatamente. E eu não entendia, porque quando ele chegou, a minha visão sobre ele era de amizade. Eu tentava arrumar namorada para ele. Eu já pregava, mas não pregava como eu prego hoje. Ia uma agenda aqui, uma agenda ali. E eu levava o Cristiano comigo. E a gente ia junto. E quando o pastor ia apresentar a pregadora da noite, está conosco a nossa irmã Esther, que irá ministrar a palavra nesta noite. Está também o noivo dela, marido, namorado, amigo. O amigo da irmã Esther que está acompanhando. E todo lugar era a mesma coisa. E eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? E num dia, Deus usou alguém para falar para ele, filho, por estes dias eu vou te entregar um presente. Não rejeite, porque sou eu colocando na tua mão um presente. Chegou um dia que eu estava questionando ao Senhor, porque o Senhor estava demorando. Eu falei, Deus, o Senhor está demorando. Eu não aguento mais esperar. Eu estou no meu limite. Fomos numa agenda, eu, Cristiano e um amigo nosso chamado Odair. Fomos numa agenda, a qual o Odair ministrou. Depois da agenda, nós fomos comer uma pizza. Quando chegou na pizzaria, o Espírito Santo falou para mim assim, Esther, entra dentro do banheiro que eu quero falar contigo. Eu entrei dentro, imagina você, um banheiro de uma pizzaria, como era muito limpo. Deus tem um mistério com os banheiros, viu? Porque tem eu entrei que eu dentro do banheiro. Eu entrei dentro do banheiro, dobrei o joelho, abri os braços, lembro como hoje. E eu comecei a falar em línguas e interpretar o que eu estava falando. E Deus disse para mim, tenho visto por esses dias a aflição do teu coração. E para tu saber que sou Deus e não sou homem, eu mostro para você hoje quem é o teu esposo. Digo para ti, todas as promessas que eu te fiz estão de pé. E tudo aquilo que eu tenho contigo, nem o inferno é capaz de parar. E eu pedi permissão, falei, posso me levantar? Na hora que eu saí à porta do banheiro, eu olhei para o Cristiano que estava na mesa, o rosto do Cristiano reluzia que nem de um anjo. E eu falei, não. 3 anos esperando, 3 anos renunciando, 3 anos de espera para o Senhor dizer para mim que ele é o meu esposo.
E Deus dizia, eu vou te dar um pastor. Na minha mente, o pastor já estava formado. Cristiano era novo convertido. Cristiano tinha chegado em Vinhedo fazia 2 meses. Ele veio de São Paulo para Vinhedo. E eu falei, não comi pizza. Não aguentei. Fiquei muito brava. Eu era terrível numa questão de querer contender com Deus. E Deus precisava me passar pela moenda, precisava me passar por Jeremias capítulo 18, desce a casa do oleiro, ser moldada, ser realmente trabalhada para ser quem Ele queria que eu fosse, porque da maneira que eu estava não tinha como cumprir promessa. Da forma que eu me portava, não tinha como cumprir promessa. Por quê? Porque se Deus tem uma promessa e a promessa é grande, eu não posso me comportar de forma inferior à chamada que Ele tem para mim. E o meu comportamento era totalmente contraditório àquilo que Ele me prometeu. Então não dá para andar de mãos dadas se o meu comportamento contradiz a promessa. E eu fui para casa, eles andando na frente e eu atrás e falando para o Senhor, Senhor, tanto tempo de espera para o Senhor me dar ele. Não foi isso que eu te pedi. Eu não quero. Passou o sábado, chegou domingo. Na segunda-feira o Cristiano me chamou para ir com ele assinar os papéis, que ele foi demitido da empresa porque ele foi numa vigília comigo. A empresa demitiu, mas tudo tem os propósitos de Deus. E naquela noite eu sonhei que eu estava beijando o Cristiano. E o Cristiano sonhou que estava me beijando. Quando eu fui chamar ele pela manhã na casa dele, 2 casas depois da minha, eu olhei para ele, eu falei para ele assim, eu sonhei com você essa noite. Aí ele fez, eu também sonhei com você essa noite. Eu falei, me conta o que você sonhou. Aí ele, tímido. Eu sonhei que eu estava te beijando. Eu também sonhei que a gente estava se beijando. Olha que romântico. Aí olhamos um pro outro. Só que eu via ele como amigo, eu não via ele como marido. Mas o sentimento estava começando ali já, né? Que Deus não, já tava mostrou. não. Tava não. Não tava, amiga. Sei. Fomos pra empresa. Indo, o Espírito Santo começou. Esther, não tente entender o que eu estou fazendo. Viva um milagre que eu estou lhe proporcionando. Você não pediu um pai para o teu filho? Você não pediu um esposo para caminhar contigo? Ele eu preparei para você. E eu não peguei lá de baixo na prateleira, eu peguei os melhores dos melhores para te entregar. E o Espírito Santo falando comigo. Aí o Espírito Santo me trouxe uma mensagem sobre o livro do patriarca Jó. Aonde você estava? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Aonde você estava quando eu criei, quando eu disse ao mar, até aqui, ou às ondas, até aqui você não venha, na praia se quebra o orgulho das suas ondas empoladas. Esther, eu não te pedi opinião. Eu não estou interessado em saber se você quer. Eu só estou entregando para você o melhor que eu tenho para te dar. E você não está entendendo isso. E eu questionando, eu falei, Deus, mas o Senhor falou que ia me dar um pastor. E quem disse que ele não será um pastor? Ele ainda não é, mas ele será um pastor. E eu ali na mente, falando para o Senhor, Senhor, eu preciso de uma caneta para escrever, porque tudo que Deus fala comigo, eu escrevo. E eu preciso de uma caneta, fomos até a empresa, o Cristiano assinou os papéis, descemos, na hora que a gente foi para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus, eu falei, Deus, eu preciso de uma caneta. Não passava ninguém, porque eu falei, se passar alguém pedindo informação, eu peço a caneta, escrevo e nada. De repente, o Cristiano está ali cantando, o Cristiano louva e eu amo ver meu esposo louvar. E ali, ele, no meio de um mato, uma caneta Bic novinha. Uma caneta Bic preta novinha jogada no mato. Eu olhei e falei para o Cristiano, Cristiano, olha ali. Aí ele colocou a mão na cabeça e ele falou, meu Deus. Cada vez que eu ando com você é uma experiência diferente. Você ora no meio da rua pedindo para o Senhor mandar carona, Deus manda. Tudo que você fala com Deus, Deus responde, é muito rápido. E ele começou a chorar. Porque eu, no meio ali da situação, pedindo ao Senhor uma caneta preta caída no meio do mato. Meu Deus. Foi algo assim, foi Deus falando para mim, Esther, é o que eu tenho para você. Como se não bastasse isso, nós fomos para o centro. E fomos, naquela época que se alugava DVD para assistir filme evangélico, e nós fomos pegar um DVD. Quando a gente estava do outro lado da rua, o Cristiano olhou para mim e falou assim, todo mundo fala que a gente vai se casar, né? Aí eu falei assim, o povo está todo doido. E ele me disse, eu quero.
Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Falei, para com isso, irmão. Vigia na terra, crente. Aí, atravessamos a rua. Ali foi o ponto máximo de entender a incredulidade que eu estava. Porque a gente atravessou, uma senhora chamou, falou, vocês dois, vem até aqui. Aí ela pegou a mão dela, pegou a mão do Cristiano, a minha mão, e ela colocou a mão dela por cima. E ela nos disse, vocês dois vão namorar, vocês vão noivar e vocês vão casar. Vai ser muito rápido. E vocês vão ser muito felizes. Aí ela conhecia vocês? Não, nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto. A filha dela olhou para mim e falou assim, ela é cega, viu? Oi? Meu Deus do céu. Eu fui sentando assim, no ponto Deus de é Deus. ônibus. E respirei, eu falei, meu Deus. Aí eu entendi o nível da minha incredulidade. Deus ter que usar uma cega para falar comigo. Eu não contente, eu falei assim, não. Eu só acredito que essa mulher é cega se eu ver que ela é cega. Caso contrário, eu não vou acreditar. Veio o ônibus dela, o motorista já conhecia ela. Ele desligou o ônibus, desceu, pegou na mão dela, colocou ela sentada dentro do ônibus, sentou, deu partida no ônibus e foi embora. Aí eu olhei pro Cristiano e falei, Cristiano, ela era cega mesmo. Eu fui assim dentro do carro, do ônibus. Tensa. Sem entender, eu falei, Deus, não. Começou na sexta, no banheiro da pizzaria. E na segunda, Deus, é como se Deus estivesse dizendo, Esther, é isso e ponto. Não tem outra coisa. É o que eu preparei para você. Dentro do ônibus conversamos e ali fomos. Demorou mais ou menos umas 2 semanas para a gente começar a namorar, porque eu não queria. Não queria. Tá, e ele pediu? Não. Não pediu. Ele só aceitou. Ele só entendeu e ele aceitou. Ele falou, vamos namorar. Aí eu falei, mas será? E o problema é que a ex-namorada dele ficava ligando. E ele atendia o telefone, oi, vida. Eu falei, Jesus. Aí cada vez que ele atendia, eu falava, tá vendo, Jesus? Como é que eu vou namorar com essa coisa? Sim. Como é que eu vou namorar com ele? Para resumir, namoramos, noivamos e casamos em 50 dias. Uau. 50 dias de namoro, noivado e casamento. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. E vocês tinham quantos anos? Eu tinha acho que 21, por aí, 21, 22 anos. Nossa. Foi muito rápido, muito rápido. Porque Deus falava para mim, quando eu trouxer o teu esposo vai ser muito rápido. Já tinha casa? Já tinha... Eu já tinha minha casa. Ele fala assim que ele só foi com a bolsinha de roupa. Eu já tinha... A trouxa. Até isso Deus preparou. Eu tinha minha casa, tinha meu filho, então ele pegou a casa pronta e uma família quase pronta. Só faltava o sacerdote da casa. Uhum. E nós casamos, passou mais ou menos 2 anos. Eu falei para ele, amor, eu quero engravidar. Eu não quero Deus com promessas e promessas falando para nós que nós iríamos, que Ele iria nos levar, promessas grandes. E eu falei, vamos engravidar? Porque eu não quero estar com um bebê pequeno e saindo para fazer a obra de Deus. Eu quero, né? É mais difícil. Nós demos as mãos na sala da minha casa, Evelyn. E eu fiz a seguinte oração. Deus, a partir de hoje eu não vou mais evitar. Eu não vou mais tomar remédio, porque nós queremos ter um filho. Deus, se o desejo do teu coração for de encontro com o desejo do meu coração, me dá uma menina. Eu já tenho um filho, me dá uma menina. É o sonho do meu coração ter uma menina. Senhor, a criança, eu coloquei a mão na minha barriga, eu falei, Deus, a criança que em meu ventre for gerada, eu vou alimentar, eu vou vestir, eu vou calçar, eu vou ensinar os teus preceitos, a tua palavra, mas, Senhor, eu estou entregando ela nas tuas mãos, para ela ser instrumento teu. Senhor, traga esta criança como um instrumento vivo da tua fidelidade. Em um tempo de Ofni e Finéias, traga um Samuel. Em um tempo de corrupção moral dentro das igrejas, traga alguém que vai fazer a diferença no teu reino. E eu acredito piamente que quando eu fiz esta oração, o Senhor olhou e disse, peguei. É isso que eu vou fazer. Eu vou te dar um motivo, Esther, para você estar no meu altar. Porque depois que eu casei, eu me acomodei.
Eu queria um esposo para fazer a obra. Mas quando o Cristiano ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu falava, pelo amor de Deus, é beato de igreja? Só quer saber de igreja? Me dá atenção, eu quero atenção, fica comigo. Então começou a ter uma briga. Por quê? Porque eu queria que ele estivesse comigo e eu brigando, e eu não entendi que o propósito de Deus em nos abençoar no nosso matrimônio era para abençoar outras vidas. Porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. Tudo que Deus faz, até aquilo que aparentemente foge do controle das nossas mãos, é o Senhor trabalhando, mesmo alguém trabalhando contra, Deus vai convergir esse trabalhar contra para cumprir os desígnios dele. E eu, orando, falando com Deus, Deus me dá uma menina, Engravidei depois de quase um ano. Demorei para engravidar e eu falava, não, meu Deus, por que as coisas para mim é tão difícil? Acho que o Senhor não quer me dar um filho, não quer me dar uma menina, meu Deus. Quase um ano. Quando eu engravidei, 3 meses depois, eu fui numa campanha de oração. Num bairro distante, foi uma guerra, foi uma luta, foi muito difícil chegar. E ali nós chegamos, e acontecendo o culto, acontecendo os louvores. Uma irmã chegou até mim e disse para mim assim, eu não tinha nenhum indício de estar grávida. Você não via barriga em mim. Sim. Não tinha... Tipo, você poderia falar assim, ela tá gordinha, mas você não diria que eu estava grávida. Você não teve sintomas também? Não, da Emanuele não. Da Emanuele nenhum sintoma. Duvido até a água que eu tomava, eu passava mal. Da Emanuele não. Da Emanuele... Então te pegou de surpresa também? Não pegou... A gravidez? Sim. Não, porque... não a gravidez. Mas o fato de você saber que tá grávida, tipo... Conseguir engravidar. Eu então descobri que eu estava grávida com 2 semanas de gestação. Porque eu queria tanto que atrasou, a primeira vez, atrasou, eu já fui fazer o exame correndo. Sim, entendi. Nem fiz de farmácia, eu já fiz de sangue mesmo, Sim. né? E aí, engravidei da Emanuele, os 3 meses, nessa campanha, Deus usou uma irmã e falou assim para mim, assim te diz o Senhor, não faltará nada para sua bebê. Ela não disse para o seu bebê. Ela falou sexo feminino. Não vai faltar nada para sua bebê. Mas Deus vai permitir uma enfermidade na vida da tua filha. Meu Deus. Mas assim te diz o Senhor, Ele te dará vitória. 3 meses. Quando eu fiz a oração pedindo para o Senhor uma menina, eu tinha certeza que Deus me daria uma menina. Tanto que as toalhinhas da Emanuele, eu já tinha várias toalhinhas bordadas com o nome da Emanuele. Emanuele. Porque eu sabia. Roupa. Então, nós começamos a comprar tudo rosa, tudo bonitinho, fazendo um enxoval. Quando chegou no 7º mês, que eu fui fazer o exame morfológico, a médica foi fazer o ultrassom, ela começou a franzir a testa. E eu, sem entender, eu falei, o que está acontecendo? Ela pediu para minha irmã, para o meu filho se retirar da sala, porque ela não estava encontrando partes do cérebro da minha filha. E ela olhou para mim e falou assim, mãe, eu vou fazer o ultrassom por cima e vou fazer por baixo, porque eu estou com medo. E ela fez e ela falou assim, mãe, eu vou te enviar para a Unicamp, porque a tua filha tem muitos problemas de formação cerebral. Naquele momento a ficha caiu, eu falei, meu Deus, a profecia da irmã. Deus permitiria uma enfermidade na vida da minha filha. Só que eu me apeguei à enfermidade. Eu esqueci do que Deus disse, mas Deus vai te dar vitória. E ali, aquela correria, faz exame, faz ressonância, faz tomografia. Fui para a Unicamp. Na Unicamp, a médica, quando veio fazer o exame, lá é muitos alunos, né, aprendendo a medicina. E uma chegou perto de mim e falou para mim, você já tem filho? Eu falei, tenho. Tem má formação também? É deficiente igual esta? Eu falei, não. Nem esta, nem o meu filho é deficiente. Assim você está dizendo. E ali ela falou assim, mãe, é muita má formação no cérebro da tua filha. O cérebro da tua filha não formou. Não tem como essa criança virar nascer com vida. Essa criança já era para ter ido a óbito, já era para a natureza ter eliminado, porque quando o corpo reconhece anomalias, ele próprio elimina o feto. E ali, aquela correria, fazendo o exame, o meu médico disse para mim assim, Esther, eu vou te dar um exame chamado amniocentese, mas eu te aconselharia a interromper a sua gestação.
Por quê? Porque é muita má formação cerebral. Você não vai ter estrutura para cuidar dessa criança. Você não vai conseguir lidar com toda a situação e cenário a qual essa criança vai vir. É deficiência. Deficiência. Então, você não sabe como ela vai vir. Se ela vai vir paraplégica, se ela vai vir sem movimentos. Você não sabe, porque é muita má formação cerebral. E ele disse para mim, se você quiser interromper a gestação, nós vamos marcar... Como interrompe a gestação? Você dá uma injeção na criança dentro da barriga, a criança morre dentro do ventre, induz o parto e a criança já nasce morta. Ai. E eu dizia para o Senhor, Senhor, se a Emanuele vier a óbito, ela vai vir a óbito pelas tuas mãos, não pela minha. Se o Senhor quiser levar para si, não vai ser perca, para mim. O céu vai ganhar. Mas nas tuas mãos está a Emanuele, não está nas minhas, nem nas mãos dos médicos. E ali o médico falou assim para mim, mas se você não quiser, você pode fazer o exame de amniocentese. O que é amniocentese? Tirar o líquido da bolsa para ver o sexo, para ver se tem as doenças que a criança pode ter. Quando eu cheguei no geneticista, Evelyn, Deus é tão lindo. Deus cuidou de nós com riqueza de detalhe. A empresa que eu trabalhava, a Unilever, ela ia todo o exame que eu precisava fazer, parava um Corolla 0 km na porta da minha casa, me pegava, me levava para fazer exame, me levava de volta para minha casa. Pessoas que se juntaram para fazer campanha de oração dentro e fora do país, pessoas orando pela vida da Emanuele. Por quê? Porque os médicos não deram nenhuma esperança quanto a Emanuele. É uma criança com anomalia, é uma criança que vai nascer deficiente, é uma criança que não tem perspectiva de vida. Se chegar a 1 ano de vida, vocês estarão felizes. Mas se passar de 1 ano de vida, é sequela. Provavelmente vai ser uma criança vegetativa e acamada em cima de uma cama. Meu Deus. Eu disse, eu vou fazer o exame de amniocentese. Quando eu cheguei no geneticista, eu e meu esposo, ele olhou, na hora que ele olhou os exames, ele falou assim para mim, mãe, é muita má formação. É muita má formação dentro de uma cabecinha tão pequena. Com a minha experiência como geneticista, ou ela vai ter síndrome de Down, ou de Patal, ou de Edward, ou de Parkinson. Uma dessas 4 síndromes ela vai ter, porque é muita má formação. Eu não desconheço casos como o da sua filha. 0 perspectiva de ser uma criança... perfeita. Sim. Não tinha nenhuma perspectiva. Sim. Eu tinha surto dentro da minha casa. Eu gritava. Eu fechava a porta, encostava atrás da porta, ia descendo e escorregando até o chão e chorava. E eu gritava. E os vizinhos vinham correndo para me tomar nos braços. Porque eu falava para Deus, Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Tantas pessoas que têm condição para... Não que eu desejava que isso acontecesse com outra pessoa. Sim. Mas eu falava, Deus, eu não tenho estrutura financeira para cuidar de uma criança dessa forma. E o geneticista falou para mim, mãe, você é cristã, né? E eu disse, sim. Confia em Deus. Que Deus sabe o que faz e por que faz. E eu falei para Deus, dentro daquela sala, a agulha era muito grande. Tanto ficou a bolinha, a marquinha da agulha na minha barriga. E fizemos o exame. Passou mais de 15 dias. E o meu esposo disse para mim assim, na sala da minha casa. Amor, você ligou lá para a clínica para saber o resultado do exame? Eu disse, eu não tive coragem. Porque eu estou com medo da resposta. Eu não sei se eu tenho estrutura para ouvir o que o médico, eles têm para dizer. Peguei o celular e liguei. E ela perguntou assim para mim, você tem o resultado verbal? Falei, nem o verbal, nem o escrito. Posso te dizer? Falei, pode. Com o coração assim. E ela disse, você está gerando uma menina cromossomicamente perfeita. A sua filha não tem nenhum tipo de síndrome. O médico disse, como geneticista, síndrome de Down, ou de Patal, ou de Edward, ou de Parkinson. A tua filha não tem nenhum tipo de síndrome. A tua filha é cromossomicamente perfeita.
Eu caí de joelhos no chão, eu já estava de 8 para 9 meses. E comecei a louvar a Deus, ligar para todo mundo e falar, olha, é Emanuele mesmo, é uma menina, porque o exame genético não mente, né? Só que a má formação cerebral continuava lá. E cada vez que eu ia fazer uma tomografia, eu olhava e falava assim, Deus fez um milagre, quer ver? Nessa tomografia, Deus vai ter restituído o cérebro da Emanuele. Quando eu olhava os exames, toda a má formação cerebral ali. Fazia outros exames. E essa má formação cerebral iria afetar o que exatamente? A Emanuele, ela tem 40% de massa encefálica. Sabe aqueles gominhos que tem no cérebro? Sim. Ela só tem um pedacinho. Quando você vê os exames dela, você... Depois eu conto isso mais pra frente, que é depois que ela nasceu. Mas você vê, entra em desespero os exames dela. E essa malformação, ela vai afetar em quê? Eu queria que você pudesse ser mais específica para quem está em casa entendesse. Ela tem 40% de massa encefálica. A Emanuele tem a genesia do corpo caloso. A genesia é a ausência do corpo caloso. O corpo caloso, ele traz a comunicação do lado esquerdo para o lado direito. Então, os dois lados se comunicam. Nós temos um lado que é intelecto e nós temos um lado que é emoção. O lado da Emanuele que não se formou é o lado do intelecto. A Emanuele só tem 40% de massa na parte emocional. Então, de intelecto, a Emanuele não tem nada. Nada, nada. Ela tem a genesia do corpo caloso. O corpo caloso é responsável pela fala, pela audição, pela visão, pela coordenação motora. E ela não tem. Então, ela não ia ouvir, não ia falar, não ia enxergar, ia ser vegetativa em cima de uma cama enquanto vivesse. E a Emanuele tem cisto aracnoide no cérebro. E esse cisto, ele vai crescendo. Então, quando eu cheguei para mostrar para o meu médico, ele falou assim, Esther, interrompe. Interrompe que a medicina não tem o que fazer por você. Nesse dia, eu precisei ligar para o meu pai, para ele e meu esposo ir me buscar no consultório, porque eu não tinha condição de ir embora sozinha. E ali eu desabei. Aí dentro do carro, meu pai disse assim para mim, Esther, você pode interromper. Ninguém vai te julgar. Porque será que você vai ter condição de cuidar dessa criança? É uma criança que vai nascer totalmente deformada. Você está preparada para criar uma criança totalmente acamada e vegetativa? E eu disse, pai, eu não posso. Porque se eu não creio em um Deus que faz uma promessa a ponto de aguardar e esperar o que ele vai fazer, que Deus é esse que eu sirvo? Eu nunca fui alguém de duvidar do cuidado de Deus, do poder de Deus. E não seria naquele momento que eu iria duvidar. Eu tinha meu surto? Tinha. Eu chorava, porque eu estava enfrentando um silêncio de voz de Deus, porque Deus não falava nada. Eu perguntava, Deus, eu vou pegar a Emanuele nos braços? Deus, eu vou chegar a ver a minha filha com vida? Deus, a Emanuele vai crescer, eu vou ver a minha filha casando, eu vou ver a minha filha crescendo, e Deus não falava nada. E não era só um silêncio de voz, era um silêncio de intervenção, porque Deus não falava nada e Deus também não fazia nada. Na minha visão, ele não estava fazendo, mas Deus estava trabalhando num mundo espiritual de uma forma sobrenatural. Chegou o dia da Emanuele nascer. Emanuele nasceu... Não. Antes da Emanuele nascer. Antes da Emanuele nascer, foi quando Deus quebrou o silêncio comigo. Quase no 9º mês de gestação. Eu dobrei o joelho atrás para orar. Enquanto eu estava orando, de frente com a minha casa, a Arlete, a nossa vizinha, colocou aquele hino. Quão grande é meu Deus. E eu, em lágrimas, eu disse para o Senhor, Senhor, como eu quero cantar com convicção que o Senhor é grande. E chorei. Neste dia era congresso do Círculo de Oração. Eu fui para a igreja, quando eu estava chegando na esquina da igreja, em alguma casa estava cantando, quão grande é meu Deus. As lágrimas rolaram. Eu cheguei dentro da igreja, o pastor mudou a liturgia do culto. Não cantou os hinos da harpa, era congresso, o pastor já mandou o louvor começar a cantar. Começou o Daniel,
no teclado. Quão grande é meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é meu Deus. Enquanto eles cantavam, o Espírito Santo veio com um ímpeto aqui dentro. Ele disse: Esther, tu has de ver o quão grande eu sou Deus na tua vida. Aleluia. E para tu saber que eu sou Deus que falo contigo, te dou um abraço agora. E digo para ti, eu estou curando as feridas que há em ti. Eu estou trazendo certeza e convicção de quem eu sou na tua vida. Eu te abraço agora. Lá do círculo de oração veio a irmã Maria, me abraçou. Evelyn, naquele dia eu não sabia o que Deus iria fazer, mas eu sabia que o Senhor tinha descido na terra para mudar todo e qualquer diagnóstico. Eu sabia que Deus tinha descido na terra para dizer, a medicina está falando isso, mas a última palavra é minha. Não importa o que os médicos estudaram, e eles sabem. Os médicos estudaram aquilo que eu criei, mas eu sou Deus que criei o cérebro, que criei a cabeça, aleluia, o corpo, que criei todas as coisas. Aleluia. A Emanuele não foi moldada pelo homem, a Emanuele não foi moldada pelos médicos, a Emanuele foi moldada, desenhada, preparada por Deus para um tempo de cumprimento de grandes promessas e para um tempo chamado hoje, para que a glória de Deus seja manifesta. Para que o nome de Deus seja glorificado. E para onde o testemunho da Emanuele chegar, aonde eu tenho contado o testemunho da Emanuele, Deus tem feito milagre. Deus tem curado vidas, Deus tem trazido resposta. E o Senhor estava trabalhando, embora eu não percebesse. Foram 9 meses da tua gestação, Deus em silêncio. Em silêncio. E depois, no começo da minha gestação, Deus usou um vaso para falar comigo das promessas. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu estou cansada de ouvir sobre promessa. Sobre o que eu vou pregar, que eu vou... Então Deus silenciou. A culpa de Deus ter silenciado foi minha, porque eu falei, Deus, eu não quero mais ouvir sobre promessa. Eu só ouço isso. Toda vez que profeta vem falar comigo, eis que te levarei de um canto a outro para pregar a minha palavra. E eu já estava cansada de ouvir isso. E eu falava, como vai acontecer? É impossível. Eu não sou filha de pastor presidente, eu não tenho condição financeira, eu não sou ninguém, eu não tenho nome. É improvável eu chegar nesse nível que o Senhor fala comigo. É improvável, é impossível. Então eu não via possibilidade nenhuma na minha condição humana de Deus realizar algo numa proporção tão grande quanto ele falava. E a Emanuele nasceu no dia 8 de maio. De 2013. Saí de casa às 7 horas da manhã. Fomos para a maternidade Campinas, chegou lá, não quiseram nos aceitar por conta da carta que o meu médico prescreveu. Precisa de UTI neonatal, escreveu tudo que a Emanuele tinha. Não quiseram aceitar porque disseram, não temos condição de receber a sua bebê aqui. Fomos para o Madre Teodora, quando chegou lá, o médico olhou para mim e falou assim para mim, quem é o teu médico? E eu disse, ele falou assim, eu falei para o teu médico que não era para te mandar para cá, que não, nós não temos UTI neonatal com espaço para sua filha. Nos mandou para a Unicamp. Chegou na Unicamp, eu comecei a ficar muito nervosa, que eu saí de casa às 7 horas da manhã e já era 3 horas da tarde e eu na Unicamp. Sem comer, com fome, a Emanuele já não estava mexendo tanto na minha barriga, eu falei, meu Deus. E ali começou a aumentar a contração, começou a repetição da contração, e eles disseram, não tem UTI neonatal, não tem como nós ficarmos com você aqui, nós precisamos encontrar um hospital que tenha UTI neonatal, porque a sua filha vai precisar. E encontraram num hospital chamado o Bom Samaritano. Até nisso eu vi o cuidado de Deus. O sacerdote passou, o levita passou, e nenhum deles foi capaz de socorrer aquele que estava caído e ferido. Mas o bom samaritano, quando passa, ele olha, ele vem para curar as feridas, ele vem para dizer, eu vou te levar para um lugar seguro. Uhum. Eu vou deixar você aos cuidados de alguém. E quando eu voltar, se eu estiver devendo alguma coisa, pode deixar que eu pago. Meu Deus. É como se Deus estivesse me dizendo, Esther, médico não foi capaz de te socorrer. A medicina não foi suficiente para lhe trazer segurança. Mas eu sou o bom samaritano. Eu sou aquele que vim para trazer segurança para você e para tua filha. Aleluia. Deus não faz nada sem propósito.
Quando nós chegamos no Bom Samaritano, fomos levados de ambulância, porque o meu convênio exigia, a Unimed exigia que a ambulância nos retirasse da Unicamp e nos levasse para um hospital, que foi o Bom Samaritano. Quando chegou no hospital, o médico falou assim, precisamos ver se já está na hora. E eu falei, Deus, se eu tiver que voltar para casa novamente, eu não tenho mais condição. Eu estou cansada. Quando ele foi fazer, para ver a dilatação, a bolsa estourou. Louvado seja Deus. Emanuele nasceu 7h15 da noite. 3 kg 140, 47 centímetros. Aquele bebezinho, eu olhei e falei assim, meu Deus, nasceu. Aleluia. Era um bebezinho normal. Um bebezinho como qualquer outro. A médica olhou para mim e falou assim, a pediatra, mãe, por que ela precisa de UTI mesmo? Aí eu falei, ela tem agenesia de corpo caloso, tem cisto-aracnoide, tem uma formação cerebral. E o médico prescreveu a carta, mãe, ela não vai usar UTI neonatal. Ela é perfeita. Meu Deus. Olha a sua bebê. Glória a Deus. Perfeita, Emanuele. E ali as lágrimas rolaram. E eu falei, Deus, obrigado pela tua fidelidade. Mas a prova de guerra ainda não havia acabado. Ainda tinha mais. A prova de fogo. Porque Deus precisava me moldar, Evelyn. Sim. Deus me deu a Emanuele, permitiu eu ter um testemunho para contar, para me moldar, para me forjar, para fazer a Esther ser quem ela é hoje. E nós não entendemos o que Deus faz. Mas tudo quanto Deus faz, Ele faz em nós, por nós e através de nós. É. E a Emanuele nasceu, com 3 dias estávamos na UTI, em casa, não usou UTI neonatal. Emanuele crescendo, se desenvolvendo bem. Deus preparou um médico para cuidar dela ali no hospital, no Bom Samaritano, o doutor Edmur, neurocirurgião pediatra. E ali, como ele cuidou dela ali naquele momento que ela nasceu, nós continuamos com ele como neuro para minha filha. E ali, conforme a Emanuele foi crescendo, a cabeça da Emanuele também foi crescendo. A cabeça dela foi crescendo em proporção que fora do padrão do corpo dela. Por quê? Porque o cisto que ela tem no cérebro foi crescendo. Então, ele estava comprimindo o pedacinho de massa cerebral que ela tinha. Ai, e ele disse para mim, mãe, nós vamos precisar remediar com a cirurgia. E eu falei, Deus, eu já vi pessoas entrar na sala de cirurgia e morrer por coisas muito menores. Como será a minha filha fazer uma cirurgia na cabeça, no crânio? E eu fui para a oração, falei, Deus, preciso de uma resposta. O Senhor está permitindo a Emanuele passar pela mão dos médicos? É da tua vontade, o Senhor estará com a Emanuele no centro cirúrgico, o Senhor vai guiar as mãos dos médicos, o Senhor vai cuidar da minha filha neste momento em que eu não posso estar lá dentro, nem para ver a minha filha, como será? Meu Deus. E orando, no dia 1º de maio de 2014, eu saí de casa para ir no shopping, um feriado. O shopping estava fechado. Passamos no mercado próximo à minha casa, no centro, e ali eu falava para Manu assim, Manu, entra com o sorriso que eu entro com o testemunho. Deus ainda não tinha feito a obra completa, mas eu testemunhava do que Deus já havia feito até então. E nesse dia parou uma irmã, ela chama Ana Paula, missionária Ana Paula. E ela parou e veio, brincou com a Emanuele sorriu, eu comecei a falar, é milagre. Na hora que eu comecei a falar com ela, o Espírito Santo veio no meu ouvido e disse para mim assim, leva eles para almoçar na sala, na tua casa. E eu olhei e falei, não conheço. Estava ela, o esposo e o filho. Aí o Espírito Santo veio mais uma vez, você vai comprar contrafilé, você vai comprar Coca-Cola, e foi me dando uma lista do que era para eu comprar. E eu falei, meu Deus, devia ter oferecido na primeira. Eu ofereci um franguinho, alguma coisa mais barata, nem já era. Desse jeito, a minha mente. Mente de gente rebelde. Rebelde mesmo. E ali eu falei para ela, falei assim, Deus, o Espírito Santo está me orientando a levá-los para almoçar na minha casa. E fomos, chegou em casa, Deus usou ela para falar comigo, eis que te digo, te levo de um canto a outro para pregar a minha palavra. Falei, Deus. De novo. O que eu precisava ouvir de resposta, o Senhor não falou comigo. Mas Deus sabe exatamente o que faz. Nós saímos de casa e levamos ela numa outra cidade, Campinas, no Campo Belo. E ali, quando nós estávamos indo embora, ela chamou do outro lado da rua. Irmã Joanide, vem aqui. Veio a irmã Joanide.
dirigente do círculo de oração, conselheira da mocidade há 19 anos, uma irmãzinha baixinha, cheia de Deus. Quando ela chegou, se aproximou, ela nos saudou com a paz do Senhor. Ela fez assim: a paz do Senhor Deus, no momento desta cirurgia, que não sejam as mãos dos médicos operando esta criança, mas que seja a tua mão, porque eu posso ver eles na sala da casa deles dizendo: Senhor, eu vou alimentar, eu vou vestir, eu vou calçar, eu vou ensinar os teus preceitos, mas essa criança é tua, Senhor. Eu vejo ele na sala da casa deles, entregando esta menina nas tuas mãos. Deus seja o médico cirurgião desta criança no momento desta cirurgia. Meu Deus. Eu comecei a chorar, ela virou para mim e disse: eis que te digo, te levo de um canto a outro para pregar a minha palavra. Te vejo de um aeroporto a outro. Te vejo subindo e descendo escada de avião. Te vejo em lugares e igrejas aonde você nunca imaginou pisar, pregando a minha palavra. E ela recompôs, porque ali ela estava numa autoridade do Espírito Santo fora do comum. E ali ela falou para mim assim: eu estava na beira da pia, e o Espírito Santo me disse: vai vir um casal com uma menina, e eu vou te usar para ministrar sobre a vida deles. Emanuela era uma bebê. Ela ia fazer 1 ano. Isso foi dia 1º de maio de 2014. Dia 8 de maio, a Emanuele faria 1 ano. E dia 20 de maio, estava marcada a cirurgia. Então, eu saí dali ciente que Deus estava permitindo a cirurgia. Ciente. Chegou o dia da cirurgia. Até o dia da cirurgia, Evelyn, a Emanuele, vira e mexe, eu estava com a Emanuele na UTI. 2, 3 dias na UTI. Teve um médico que viu o exame dela, viu a tomografia, pediu para fazer uma tomografia. Ela ficou internada 3 dias na UTI. E o médico, quando ele viu, ele falou: que exame é esse? Essa menina está viva? Essa menina está viva? E ele ficou desorientado. Porque ele falou: não é possível, eu quero ver essa criança. E nós tivemos que entrar na sala dele para ele ver a Emanuele. Porque ele falou: não, essa criança não tem como estar viva. Olha esse exame. Chegou no dia 20 de maio. Chegamos no Bom Samaritano, às 5 horas da manhã. A Emanuele entrou no centro cirúrgico e nós ficamos do lado de fora. Doutor Edmur, que cuidou dela desde o início, entrou na sala de cirurgia. Quando foi quase 2 horas da tarde, o doutor Edmur saiu, veio e falou comigo. Aí ele falou: mãe, eu vou trazer a Emanuele para você. A Emanuele mamava no seio. A Emanuele veio só de fraldinha. Eu tive que raspar a cabeça da Emanuele. A Emanuele veio com a cabeça, tiveram que perfurar o crânio da Emanuele. Perfurar. Colocaram uma válvula para drenar o cisto, para sair no canal da urina. Quando a Emanuele faz assim, você vê o cano que passa aqui. Então tiveram que perfurar o crânio da Emanuele para fazer a cirurgia. Quando eu peguei a Emanuele, cabeça toda enfaixada, só de fraldinha, barriga cortada, com os gases aqui, né? Eu peguei ela, abracei e as lágrimas começaram a rolar. E eu estava num banco que não tinha espaço. Era um banco que cabia 2 pessoas. E eu falei: Deus, por que comigo? Por que eu? A gestação doeu. Foi difícil, eu chorei, me machucou, eu senti dores na minha alma. E agora eu tenho que ver a minha filha nessa situação, com a cabeça perfurada, o crânio perfurado, a cabeça toda enfaixada. Por que eu? Ele sentou, Evelyn, do meu lado. Quem? O Espírito Santo. Você sentiu a presença? Não, eu não senti. O banco abaixou. Sabe quando algo pesa? O banco mexeu, afundou. Era um banco assim de poltrona? O banco afundou assim e eu olhei para o lado, eu senti a presença dele. E ele falou para mim assim: como um pai que fala com o filho. Sabe por quê, Esther? Que eu permiti você sentir tanta dor na gestação e agora? Sabe por quê, Esther? Eu permiti a Emanuele vir do jeito que ela veio?
Sabe por que você precisou passar por esse longo processo? Porque eu te chamei desde o ventre da tua mãe. A tua mãe entregou você para mim. E tudo que eu tenho ouvido da tua boca é não, não posso, não dá, não quero, eu quero ser apenas membro. Esther, você senta no último banco da igreja e você acha que eu não te vejo. Eu precisava te dar um motivo para você subir em cima do meu altar e pregar a minha palavra. Eu precisava te dar um motivo. A Emanuele é um motivo que você tem de subir no meu altar e pregar a minha palavra com ousadia, com intrepidez, com graça, com unção, com autoridade que eu já derramei sobre a tua vida. Eu não vou te dar, eu já te dei. Você ainda não tomou posse daquilo que eu te dei. Esther, eu te dei dom de cura. Aonde você passar, eu quero curar através da tua vida. E você está aí enclausulada no seu cantinho fechado, achando que eu vou deixar todo o investimento que eu fiz em você se perder? Eu precisava te dar um motivo para você pregar a minha palavra. Todas as vezes que você olhar para Emanuele e ver o que eu fiz na vida da tua filha, você vai ter motivo de subir em cima do altar e pregar a minha palavra. Eu já subi no altar para pregar em lágrimas, com dores, que eu falava, Deus, por que eu tenho que pregar? Mas eu olhava para Emanuele e dizia, Deus fez na vida da Emanuele. Eu ali com ela nos braços, e o Espírito Santo falou tudo isso comigo. E as lágrimas rolando. Depois que a Emanuele fez a cirurgia, nunca mais a Emanuele ficou internada em UTI. Nunca mais. Aí você pode me perguntar, a Emanuele toma remédio controlado? Não. A Emanuele tem 11 anos de idade. A Emanuele está na 6ª série. O ano passado, a professora dela disse para mim, mãe, a Emanuele é uma das alunas mais inteligentes da sala de aula. O milagre que Deus fez na vida da Emanuele, que eu esperava, que quando fazia os exames, era, Deus vai restaurar o cérebro da Emanuele. Deus vai colocar tudo de volta no lugar. Não. O milagre na vida da Emanuele é que, apesar da genesia do corpo caloso, apesar do cisto aracnoide, apesar de apenas ter 40% de massa encefálica, a Emanuele é perfeita. Emanuele anda, fala. Emanuele começou a andar mais rápido do que o meu filho. Com um aninho, a Emanuele não tinha 1 ano, ela já estava andando. A Emanuele começou a falar com 1 ano e 1 mês. Cheio de energia. Cheia de energia. A Emanuele é inteligentíssima. É inteligente. É um milagre vivo caminhando sobre a terra. Meu Deus. E o pai? O Cristiano, ele passou todo o processo comigo. Só que a forma de sentir dor do Cristiano é diferente da minha. O Cristiano, o que ele fazia? Para ele não afetar a mim, ele entrava dentro do banheiro para chorar. Ele entendia que era algo impossível de acontecer. E ele entrava, ele ia tomar banho, ele chorava, ele saía do banheiro e eu via que o olho dele estava vermelho de tanta lágrima. Mas ele não... Em momento nenhum ele quis mostrar que ele estava desfalecendo. Ele dizia, eu preciso ser estrutura para ela não cair no meio do caminho. Eu preciso me manter firme. Por quê? Porque a Esther está num processo, porque eu fui muito afetada. Porque Deus não queria trabalhar no Cristiano, Deus queria trabalhar em mim. Uhum. Deus precisava me moldar. Deus precisava reparar as arestas, reparar tudo aquilo que estava contrário à vontade dele na minha vida. Então, a forma que ele encontrou de me trazer para o altar, de mudar o meu eu, de tirar aquela prepotência, aquela arrogância, foi me dando a Emanuele. Foi permitindo eu passar por todo o processo para eu entender, Esther, se não sou eu na tua vida, você não é ninguém. Você não é nada. Eu achava que eu era a maioral, eu me achava, eu queria como ditar para Deus o que ele tinha que fazer. Eu queria colocar Deus na parede e falar para Deus, Deus faça. O Senhor não é Deus? Quando na verdade ele estava dizendo, eu sou Deus, mas eu não preciso provar para você que eu sou. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas ele foi moldando e a forma que Deus me moldou doeu. Doeu, machucou, me feriu. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a ferida também é aquele que cura a ferida. Que cicatriza a ferida. Que vem para
realmente cicatrizar e falar assim, eu permiti o processo para te preparar, e agora você está preparada, vai para o altar, vai pregar a minha palavra. Emanuele nasceu perfeita, cresceu, foi se desenvolvendo, só que eu estava numa fase, eu acho que eu havia passado por tanta guerra, tanta situação, que eu comecei a ficar... Eu fiquei rígida num sentido de sentimento. Eu esfriei com o Cristiano. Eu me via numa situação onde eu não queria estar mais casada. Eu me vi numa situação onde eu e o Cristiano começou a se afastar um do outro. Depois de passar por tudo isso, Tudo isso. você se viu numa situação que seu casamento estava... Por quê? Porque eu imagino a guerra espiritual foi muito travada acerca da vida da Emanuele. Sim. No dia que eu estava na Unicamp mesmo, eu sentia anjos e demônios lutando para que a Emanuele não nascesse. Tanto que começou o coração da Emanuele começou a ultrapassar os batimentos cardíacos para um bebê. E a médica falou para mim, mãe, você vai perder a tua filha antes dela nascer. Por quê? Porque eu entrei num desespero que meu coração acelerou e o coração da Emanuele a mesma coisa. E ela falou, mãe, você vai perder a sua filha. E depois de todo o processo, nós estávamos em 4º ano de casamento. Já havíamos passado, nós estávamos passando ainda uma situação a qual nós vimos o milagre, vimos o que Deus fez na vida da Emanuele, mas nós fomos atingidos como? No nosso matrimônio. Por quê? Porque a guerra a respeito da gestação da Manu, ela exigiu tanto de mim, tanto, que eu comecei a me afastar de tudo. Me afastar. Eu não soube lidar com toda aquela situação. Então, o que aconteceu? Veio algo que foi interior em mim. E aí começamos numa guerra, eu e meu esposo. Uma guerra. Desde o princípio, Satanás sempre tentou destruir o meu casamento. Sim. E ali nós estávamos num processo que eu não suportava ver o rosto dele, ele não suportava ver o meu. Estávamos num processo em que nós dormíamos um virado para o lado, outro para o outro. Num processo que nós não tínhamos mais nenhum tipo de relação sexual. A gente não se beijava, não se tocava. A gente mal suportava ficar um perto do outro. Quanto tempo de casados ali? Em uns 4 anos de casado. Você já tinha passado por todo o processo, a Todo gestação. processo. E agora você vai enfrentar um novo capítulo. Outro processo. Outro processo. Eu faço 14 anos de casado. Foi mais ou menos no 4º ano de casado. Mais ou menos isso, no 4º ano. E aí, num domingo de manhã, a nossa ceia na nossa igreja é domingo de manhã. Eu peguei, levantei, a gente brigou muito feio. Brigamos mais feio. Ele disse, eu não vou para a ceia. Eu me arrumei, fui toda linda, maravilhosa para a ceia. Tomei ceia como se nada tivesse acontecido. E ele ficou em casa dizendo, estou arrumando minhas coisas para ir embora. Eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. E eu disse, se vá logo. Eu não quero chegar da igreja e te encontrar aqui. Pega suas coisas e vai embora. E não vai levar o nosso carro não, tá? Você vai de a pé, pega sua bolsa, do jeito que você chegou na minha casa, você pega sua bolsa, coloca suas roupas e vai embora. Desse jeito. Deus me moldando e cada dia, eu era terrível, Evelyn. Meu Deus. O processo da Depois vida da de ter passado pelo que não passou. foi suficiente para me moldar, não foi. Gente. Para você ver o nível de rebeldia que eu era. Sim. O nível de incredulidade, de rebeldia, era tamanho. Deus falava Orgulho, comigo. né? Exatamente. Deus falava comigo. Quantas promessas. O Espírito Santo falou comigo do meu lado, sentada, eu com a Emanuele nos braços. Mas não foi suficiente. Fui para a ceia, tomei minha ceia como se nada tivesse acontecido. Examine-se o homem a si mesmo. Nada. Religiosidade. Sim. Religiosidade. Eu era imatura. Eu quase perdi o meu casamento por causa da minha imaturidade. Por quê? Porque lá em casa o sacerdote não era o Cristiano, o sacerdote era eu. Eu tirei ele da posição de sacerdote e falei, o sacerdote aqui em casa sou eu, quem manda aqui sou eu. Nossa. A minha palavra aqui é a que prevalece, a tua não.
E ele é uma pessoa muito tranquila, né? Cristiano é um homem de Deus, assim, ele é o sacerdote da minha casa. Ele é incrível, ele é um ser humano incrível. Eu sou fã do meu marido. Uhum. Mas precisei passar por isso. Já pensou. Aí, tô lá, voltei, fui arrumar almoço, de repente me toca o telefone, minha irmã de Valinhos. Esther, tava na beira da pia, eu falei, também tô. E o Espírito Santo me disse que eu preciso fazer um culto na tua casa urgente. Urgente. Eu falei, então vem. E teu marido já tinha saído? Não, eu cheguei em casa, ele estava em casa. Tava Ele disse, em casa. não vou sair daqui. Eu falei, não vai? Eu falei, então fique, continue. Mas dorme lá para a sala. Chegou na quarta-feira, ela juntou as irmãs de guerra. Juntou na quarta-feira, lembro como se fosse hoje. Foi na minha casa. Dali na oração, ela pegou o Cristiano, levou o Cristiano lá no meu quarto. E ela disse, assim te diz o Senhor, preparaste as malas para ir embora desta casa, mas eu não permiti. Sabe por quê? Porque o que eu tenho contigo é juntamente com ela. Satanás tentou e intentou para destruir o casamento de vocês, porque ele sabe o que eu vou fazer nas vossas vidas. O tempo chegou. O tempo chegou. Tempo de cumprimento de promessa. E eu digo para vocês, eu reato. Eu trago cumplicidade, eu trago sentimento, eu trago amor, eu trago tudo de volta, porque se perdeu. Levou ele para a cozinha novamente, a gente dobrou o joelho, eu e ele, dobramos os nossos joelhos, e elas começaram a orar. E ela disse, na porta do teu quarto tem um demônio que fica parado, e ele atua exatamente na área sexual de vocês dois. Você não tem desejo por ela, ele não tem desejo por você, e vocês estão há muito tempo sem ter relacionamento sexual, porque ele está trabalhando exatamente nisso. Mas o Senhor hoje desceu nesta casa com a espada, está jogando por terra toda a fúria de Satanás contra a vida de vocês. Você lembra do que você sentia quando ela profetizava isso? A minha carne tremia. A minha carne tremia e veio a consciência. Meu Deus, eu errei demais. E sabe qual foi a minha oração? Eu falei, Deus, me ensina a ser a esposa que o meu marido merece. É isso. Deus, me ensina a ser submissa. Porque submissão não é escravidão e também não é autoritarismo. Sim. Submissão é você entender aonde você atua e aonde o teu marido atua. Assim como Cristo amou a igreja, o marido ama a sua esposa e ela se submete à autoridade do marido. E eu orei e falei exatamente isso para Deus. Deus, me ensina a ser submissa. Me ensina a amar o meu marido de uma forma que eu venha a honrá-lo aonde eu estiver. Eu desonrava o meu marido aonde a gente estava. Meu Deus, que nível. Eu tirava a autoridade dele aonde nós estivéssemos. Eu tirava na frente de pastor, na frente de quem. Eu tirava a autoridade dele. Se ele falava A, eu falava abecedário inteirinho. Uhum. E o Senhor dizendo, eu te pego, Esther, eu te pego. Mas aí eu fiz essa oração, me ensina a ser submissa. Me ensina a honrar o meu marido. Me ensina a amar o meu marido. Me ensina a me colocar exatamente na minha posição. Por quê? Porque se nós estamos na posição que o Senhor quer que nós estejamos e o marido está na posição, não tem como a bênção de Deus não vir sobre nós. Quando nós estamos como mulheres, aquelas virtuosas, que entenderam o propósito de Deus na criação da mulher, que entendeu que a mulher foi feita para estar do lado. E quando eu prego sobre para mulheres, Deus poderia ter feito a mulher de um mineral. Deus poderia ter feito a mulher a partir do barro. Deus poderia ter feito a mulher de qualquer outro material, mas ele faz do osso, que fala de resistência. A costela é o único osso que faz curva sem precisar de uma articulação. É o único osso do nosso corpo que protege os órgãos vitais. A costela, quando ela se quebra, ela não precisa ser engessada, porque ela se reconstrói sozinha.
Deus poderia ter feito a mulher a partir do fêmur, o maior osso do corpo humano, que sustenta grande peso, mas ele faz a mulher a partir da costela, do osso da costela, para nos mostrar que nós precisamos, assim como a costela, proteger aquilo que é vital dentro da nossa casa, com sabedoria, com discernimento, com visão, não daquilo que o homem carnal vê, mas com uma visão de alguém espiritual que enxerga não somente o campo físico, mas o campo espiritual. A costela, nós como a costela, nós nos reconstruímos sozinhas. Nós não precisamos ser engessadas. Deus não nos chamou para ser assim. Deus nos chamou para ser forte, resistente, mas atuar na área que Ele nos chamou. Deus, quando fez a mulher, Ele fez a mulher dizendo: eu entregarei ao homem uma mulher que lhe seja idônea, ajudadora, uma mulher para estar do lado. A submissão é um plano lindo. É que a mulher não entende a submissão no propósito divino. E nós, enquanto mulheres cristãs, principalmente, temos negligenciado muito essa submissão. Quando Deus fala ali, quando o homem peca no jardim, Deus fala para a mulher: olha, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A visão que nós temos de ele te dominará é que a mulher estará debaixo de uma escravidão, debaixo de uma anulação. Mas não, o que Deus está dizendo é: eu vou proteger, usando o homem, usando o teu marido, eu vou te proteger para Satanás não te ludibriar como ele fez uma vez. Ele está trazendo uma segurança para a mulher. Não é dominar no sentido de colocar um cabresto e falar assim: se eu te guiar para cá, você vai. Se eu te guiar para cá, você vai. Não. Ali Deus está dando ao homem a autonomia e a legitimidade de proteção e segurança para a mulher. E a maioria das vezes nós interpretamos de uma forma errada. E no fundo, as mulheres, elas querem isso do homem, aquela segurança, só não sabe expressar e não sabe que é isso que ela quer. Ah, não, eu sou empoderada, eu sou autossuficiente, eu não preciso de homem. Muito pelo contrário. Nós queremos esse cuidado, nós queremos essa autoridade masculina, daquela pessoa que vai nos proteger, que vai enfrentar, sabe, alguém por nós, como Deus faria com a igreja, como Jesus faria com a igreja. Exatamente. Entrega a sua própria vida por amor à sua igreja, por amor à sua noiva. Isso. E o Senhor me fez entender isso de uma forma muito profunda. No qual, assim, se submeter à autoridade do cristiano, para mim não é um peso, é uma honra. Esses dias até um rapaz me perguntou, eu até comentei, ele me perguntou como é ter um ministério mais evidente do que o do teu esposo. Eu disse: o meu ministério não é separado do ministério do cristiano, o meu ministério é a extensão do ministério do cristiano. E eu só estou na posição que eu estou porque eu sei que ele calça os meus pés com as suas orações. É Ele que está ali por detrás, Ele está ali me protegendo, me escondendo, me guardando, me preservando. Ele é uma mola propulsora. Quantas das vezes, e o cristiano ele é o maior investidor e maior fã do meu ministério. Tem gente que fala assim: é lindo ver o cristiano no altar com você. Ele vibra, o olho dele brilha, ele levanta, ele glorifica. Por quê? Porque ele entendeu que Deus me usa nesta área, no altar, usa para ministrar a palavra dele, e ele está ali como sustentação e como base para que a promessa de Deus se cumpra. Não há um sentimento de competição. Não há sentimento de competição. Até porque eu falo para ele: amor, se eu conhecesse de Bíblia igual você conhece meu filho, eu seria a maior pregadora do Brasil fora dele. Porque o cristiano, ele tem uma facilidade. Ele é professor de escola bíblica, ele é evangelista, ele é ministro de louvor da nossa igreja. Então o cristiano, a Esther só abrange aqui, só na palavra. Só que o cristiano não, o cristiano ele abrange várias, é um leque. Entendeu? Para eu entender que ele está num nível acima do meu. Não numa questão de competitividade, mas numa questão de que Deus entregou a mim algo, mas entregou para ele algo muito superior a mim. Amém. E ele é superior a mim. Porque ele é meu marido, não superior numa questão de ele
a palavra dele é a que tem razão, que tem que prevalecer. Não, ele pede a opinião, ele senta, conversamos, Sim. nós temos aquela afinidade. Então, assim, Satanás tentou destruir o nosso casamento. Porque já via isso em vocês no futuro. Exatamente. Então, quando aquela irmã foi na tua casa, que fez essa oração por você, e aí, o que aconteceu quando vocês se levantaram? Que não foi de uma hora para outra. O amor voltou do nada, assim? No mesmo dia. No mesmo dia. É igual quando eu fiz a oração falando para Deus, o Senhor está entregando o Cristiano para ser meu marido, mas eu não tenho sentimento por ele de marido e mulher. Como é que vai ser? Como é que eu vou deitar numa cama com ele se eu não tenho sentimento? Da noite pro dia. Eu falei isso num dia, no outro dia eu acordei amando o Cristiano. Sim. E a prova que Deus me deu, Deus permitiu uma irmã que queria ficar com ele, que queria namorar com ele, entrar em contato. O ciúme veio, eu falei... Aí minha amiga disse, Esté, você tá apaixonada? Eu falei, não. Aí olha o microfone para não ficar tão longe. Aí eu entendi. Foi mais assim, vamos mexer nele aí. Foi mais assim, deitado aqui perto de você. Pronto, assim acho que então, eu entendi. E ali, a partir daquele dia, Evelyn, foi algo sobrenatural. Deus entrou na casa, realmente. Deus entrou na casa. E ali, depois de 6 meses, eu comecei o meu ministério. Meu Deus! Depois de 6 meses. 6 meses. Então, o diabo já estava trabalhando para impedir. Esse mês eu faço 10 anos de ministério. 10 anos. E faço 14 anos de casada. Entendeu? Depois de 6 meses de tudo isso, comecei a pregar. Comecei a pregar, indo ali, comecei devagarzinho, pregando, e vivendo o ministério ali, vivendo o Cristiano me acompanhando, sempre junto, sempre unido, sempre ali. O Senhor foi soprando. E o Senhor foi soprando. E o Cristiano sempre do meu lado. O Cristiano não é aquele esposo que diz assim, vai tu. Não. E Emanuele pequenininha, como é que funcionava? Emanuele pequenininha ia conosco em todas as agendas. Cresceu dentro da igreja, vai para a igreja até hoje. Ela fala, meu final de semana é sempre na igreja. Ai, a gente foi para cantar esse final de semana em Campo Alegre, aqui em Alagoas. Eu disse, vamos com a gente, que não, que ela chegou aqui, mas você vai falar assim, eu vim trabalhar. Eu digo, vamos com a gente, bora. Aí a Emanuele pediu para ficar no hotel, né? Eu quero ficar no hotel. Aí meu esposo falou assim, mas você vai perder de ver você perdeu de ver sua mãe pregar, porque ela não ia pregar, né? Que eu ia ministrar, mas como ela foi, eu digo, você vai pregar. Para se cumprir o que você profetizou com sua própria boca. E aí José falou para Emanuele, mas você perdeu de ver sua mãe pregar. Ela fez, mas eu vejo todo dia. Eu vejo minha mãe pregar todo dia. Todo lugar que a gente vai ministrar, a Emanuele tá junto. Às vezes acontece a Esther ir sozinha, por conta de outros estados, mas em terra nós estamos sempre juntos, sempre unidos, sempre nós três. Os três estão sempre ali. Nós três. E assim, nós temos a guerra na minha casa não termina, Evelyn. A guerra na minha casa ela não termina, por quê? Porque assim, com a Emanuele está tudo perfeito. Emanuele é perfeita. Emanuele é a glória de Deus caminhando na terra. É o milagre de Deus na terra. A Emanuele é cumprimento de promessa. A Emanuele é a mão poderosa de Deus atuando na vida dela. Porque ela ouve, ela fala, ela enxerga, ela anda, ela é perfeita. Então Deus fez da Emanuele perfeita, apesar de toda a má formação cerebral que está ali dentro. Uhum. Porque Deus não curou. A genesia do corpo caloso está ali, o cisto está ali, a malformação cerebral está ali. Mas o maior milagre na vida da Emanuele é que ela é perfeita, apesar de toda a malformação cerebral. Meu Deus. O neurocirurgião dela, ele disse para mim assim, mãe, em 35 anos de neurocirurgião, pediatra, eu nunca vi uma história como a da Emanuele. É um milagre vivo. Ele falou para mim, eu tenho pacientes que faltam 10% de massa encefálica. No dia que a última vez que eu fui, ele até me mostrou, ele falou assim para mim, tá vendo aquele rapaz que tá ali? Rapaz todo assim torto na cadeira de roda, e não fala, não anda, todo torto. Ele falou assim, olha, ele falta 15% só de massa encefálica. Ele não tem as complicações e a malformação cerebral que a Emanuele tem, nossa, ele não tem. E olha como ele é. Jesus. E a Emanuele é perfeita, apesar de toda a malformação cerebral. Perfeita. Perfeita. Só que
passei toda essa guerra com a Emanuele, sobrevivemos. Passei a guerra no meu casamento, sobrevivemos. E sobrevivemos para a glória de Deus. Só que eu tenho um filho. Eu já ia perguntar por ele. Eu tenho um filho de vai fazer 22 anos, meu filho. E com 15 anos de idade, o meu filho chegou para mim e disse para mim assim: mãe, eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos para sair de férias para Florianópolis. Ele disse para mim assim: mãe, eu não gosto de menina. Eu gosto de homem. Com 15 anos, eu descobri que meu filho estava e está até hoje numa fase do homossexualismo. Já são muito ataque, né? São 7 anos nessa vida de homossexualismo. E tem gente que pergunta para mim: Esther, como você prega vivendo isso dentro da tua casa? Eu não prego sobre aquilo que eu vejo, eu prego sobre aquilo que eu creio. Isso. Eu aprendi, tanto com a palavra, quanto com as experiências que eu tenho com Deus, e eu tenho muita experiência com Deus, que a fidelidade de Deus, ela é constante. Só que o que mais dói, hoje não me abala, porque o Senhor me fez conseguir caminhar com toda essa situação. Mas o que mais dói é você ouvir alguém dizendo: não é filho de pregadora? Não é filho de pastor? Não é neto de pastor? Não é bisneto de pastor? E olhar e apontar e dizer: ah lá, o filho dela. Ou então aí eu vi o teu filho lá no Cristo, agarrado com outro homem. Já aconteceu? Já aconteceu. E você percebe que a pessoa não fala com nenhum sentimento de dor por mim. Mas faz e fala para dizer assim: uai, você não prega? Você prega e está com o teu filho desse jeito? É difícil. É difícil. Só que não é difícil a ponto de tirar a minha fé que eu tenho em Deus. Não é difícil a ponto de fazer duvidar do caráter de Deus. Não é difícil a ponto de tirar de mim a fé que eu tenho num Deus que, se eu... Pensa comigo, Evelyn. O que é mais difícil para Deus? Permitir que a Emanuele viva, como ela vive, sendo perfeita, ou Deus restaurar a vida do meu filho? É muito mais difícil a vida da Emanuele, é muito mais difícil o milagre, Deus realizar, na ótica humana, Deus realizar o milagre que ele fez na vida da Emanuele, do que restaurar o vídeo e trazer para a presença dele. Então, se eu creio que o Senhor fez um milagre completo na vida da minha filha, por que eu vou deixar de crer que ele vai fazer na vida do meu filho? Até pouco tempo atrás, eu não falava do meu filho. Em igreja nenhuma que eu ia, e o Senhor começou a falar para mim: conta do teu filho. Fala do teu filho. Fala o que o seu filho é. Fala a forma que ele está. Conta do teu filho. E aí eu entendi que todas as vezes que eu falava da vida do Vitor, de como ele estava, todas as vezes, no final, vinha alguma irmã falando: Esther, estou na mesma situação. E eu parei de orar, eu parei de consagrar, eu parei de jejuar. Eu mal consigo vir para a igreja por causa dessa situação. Meu Deus. E aí, olharem para mim num altar, pregando, seguindo, rompendo, acreditando, mesmo numa situação que o homem olha e diz: é contraditória. Por quê? Porque é um homossexualismo. E não é fácil tirar alguém do homossexualismo. Não é fácil tirar uma pessoa que está no homossexualismo e falar: volte a ser um homem. Não é fácil. Mas eu vejo Deus. Você percebia isso no começo, antes de ele falar? Não. Não percebia. Ele ele não dava indícios de nada. Não. Cresceu na igreja, aprendendo na escola bíblica. Quando o professor ia perguntar da Bíblia, ele conhecia, falava. Os professores falavam assim: quase que o Vitor dá aula pra gente na escola bíblica. Mora com vocês? Mora. E eu não abro mão dele estar comigo. Amém. Que eu falo pra ele assim: eu preciso te ver, eu preciso saber onde você tá. O pai dele? O pai dele, desde quando ele tinha 1 ano, que ele não vê. Não vê, não tem contato. Não sabe onde está. Mora na mesma cidade, só que nunca teve interesse em procurar, e ele também não quer. Nunca quis. Certo. Ele dizia: se ele não foi homem para me cuidar de mim quando eu era pequeno, agora também não precisa. E o Cristiano é pai dele.
Cristiano é pai, o relacionamento deles já foi muito difícil. Hoje não é mais. Deus trabalhou nessa situação. Amém. E agora, dia 4 de janeiro, eu fui ministrar em uma conferência de uma amiga e Deus usou a pregadora, uma profeta, e ele fazia 7 anos que ele não ia na igreja. 7 anos que ele não pisava o pé na igreja. Teu filho? É. Aí agora, dia 4 de janeiro, porque minha amiga fez uma conferência de aniversário dela, dos 40 anos dela, e eu falei, a Sara quer que você vá na festa dela. Não falei que era uma conferência. E ele foi. Ele estava sentado e a pregadora, eu seria a segunda a ministrar. Só que a pregadora que seria a primeira atrasou. E eu precisei ser a primeira. Preguei sobre Mateus 4, quando Jesus está elevado, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E ali falei sobre a paternidade, que Satanás tenta roubar a paternidade, a identidade de Jesus. E ministrei, e ali, depois de mim, ministrou a outra pregadora, e ela pregando, ela olhou para o Vitor, foi lá no meu filho. E ela disse para ele assim, conta os dias, te transforma num novo homem, porque tenho promessa contigo. Eu te encontro, eu te acho, aonde você estiver. Meu Deus. Conta os dias. Evelyn, isso foi dia 4 de janeiro. E eu aprendi tanto com Deus, com as experiências que eu tenho, que eu não coloco Deus na parede, eu não fico falando, Deus faça, Deus restaura o meu filho, Deus tira o meu filho do homossexualismo. Não, eu creio que ele vai fazer no tempo dele, da forma dele. Eu não sou professora de Deus. O seu filho é dele. Exatamente, eu entreguei ele para Deus. E na escola de Deus, nós sempre seremos aluno e ele será professor. Na escola de Deus, nós sempre vamos aprender com ele e não ao contrário. Então eu não coloco Deus na parede dizendo, Deus faça, Deus traga o meu filho de volta. Não, eu aprendi a orar e o Espírito Santo me conduziu e disse para mim, não ora dessa maneira, você está orando errado. Um dia de joelho no chão, o Espírito Santo disse para mim assim, peça para eu ter um encontro com ele, porque ele pode refutar os teus conselhos, ele pode refutar estar com vocês, mas ele nunca vai poder refutar ter um encontro comigo. Ele nunca vai poder refutar. Então comecei a orar, Deus, assim como o Senhor teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco, tenha um encontro com meu filho, encontre o meu filho aonde ele estiver. E Deus me disse, Esther, não questione a forma que eu vou me encontrar com teu filho. Não questione a forma que eu vou trabalhar na vida do teu filho. Depois que Deus usou essa pregadora para falar com ele, ele tinha um cabelo grandão assim. Do nada chegou em casa com o cabelo raspado. Não tomava refrigerante. Do nada chegou em casa tomando refrigerante. Não comia carne. Do nada começou a comer carne. Mudando. Ele já terminou a faculdade. Deus preparou um emprego para ele, trabalhando todos os dias, sai cedo, chega em casa à tarde, porque eu falei, Deus, tira o Vitor de dentro de casa. Tira o Vitor para ele ter experiências do lado de fora. E Deus está trabalhando na vida dele. Eu ainda não vi a completude da promessa de Deus em evidência na vida do Vitor. Mas pergunta para mim se eu creio. Creio, de olhos fechados, de olhos abertos. Eu creio que Deus vai trazer o Vitor para a igreja. Eu já falei para ele, Vitor, você vai me dar 2 netos. Ai, mãe, só dos teus sonhos. Falei, não, eu já profetizei. Estendi a mão para ele e disse, você vai me dar netos. Eu vou ter uma nora. Eu vou ir na tua casa. Eu vou te ver no altar. Eu vou ver você ministrando louvor. Ele tem uma voz linda, ele canta. Meu Deus. E eu profetizo. Tem dia que eu tô dentro da minha casa, eu vou pra sala orar. Eu saio marchando dentro da minha casa, eu vou no meu quarto, coloco a mão na minha cama, oro na minha cama, coloco a mão na cama da Emanuele, vou no quarto do meu filho, transito pela casa todinha, estendendo a mão e dizendo pro Satanás, Satanás, aqui você não tem legalidade, aqui você não tem liberdade, a minha casa pertence ao Senhor. Aqui, nesta área construída aqui, e nesses muros, aqui quem manda aqui é Ele é dono desta casa, Ele é dono do Vitor, Ele é dono da Emanuele, Ele é meu dono, Ele é dono do Cristiano.
Você não tem poder contra a minha família, contra a minha casa. Até agora você está rindo porque o Vitor está nessa situação. Mas logo chegará um momento que o Vitor vai sair deste ambiente pecaminoso e vai estar no altar. E quando ele estiver no altar, muitos se renderão à presença de Deus, à glória de Deus através da vida do Vitor. E é nisso que eu creio, é nisso que eu profetizo. E nós muitas das vezes nos apegamos ao nosso contexto. Meu marido não vai na igreja. Comece a profetizar na vida do teu esposo. Comece a passar a roupa do teu marido dizendo assim: meu marido vai para a igreja comigo. Eu tô passando a minha roupa aqui para ele ir para o jogo de futebol, para ele ir para a rua, mas eu vou passar a roupa do meu marido, a camisa, para ele ir para a igreja comigo. Meu filho não tá na igreja, mas eu profetizo que meu filho vai ter um encontro com Deus e Deus vai mudar a vida do meu filho. A minha filha tá na prostituição. Ei, você é instrumento de Deus para profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Satanás não tem que se andar aonde o Senhor tem a primazia, ele não pode se andar. Então não importa qual situação que você esteja vivendo hoje, não importa se é um silêncio de intervenção, um silêncio de voz. A Bíblia diz no capítulo 42 que Jó, ele diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Com o ouvido meus ouvidos eu ouvi, mas os meus olhos agora te veem. Que você possa ver Deus, mesmo numa situação aonde aparentemente ele não está. Assim como no livro de Esther, não aparece o nome de Deus, mas do capítulo 1 até o último capítulo, você vê a evidência de um Deus que está trabalhando pelo seu povo. Você pode não ver a mão de Deus, mas você sabe que ele está trabalhando. O livro de Cantares, ela diz que a tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a tua mão direita me abrace. A sua mão esquerda está debaixo da cabeça, está fora do campo de visão. Nem tudo que Deus faz você tem conhecimento que ele está fazendo. Nem tudo que Deus está trabalhando você sabe que ele está fazendo. Mas fato é, ele está trabalhando. A mão dele debaixo da tua cabeça está fora do teu campo de visão. Você não está vendo ele trabalhar, mas a mão dele direita está lhe abraçando para quê? Para lhe conduzir ao centro da tua vontade, para te dar direção, para te direcionar, para te guiar exatamente ao centro da sua vontade. Então permita neste dia que a sua mão esquerda esteja debaixo da sua cabeça e o seu braço direito lhe abrace, lhe dando direção, mesmo que você não esteja vendo o que ele está fazendo. Deus está trabalhando, ele está trabalhando na tua vida, na tua casa. A tua casa pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor. Sim. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eita, glória. Na visão humana é contraditório. Na visão humana, Senhor, não vai acontecer. Na visão humana, Senhor, está fora do meu campo de visão e de atuação. Ai, eu saí de Vinhedo, Evelyn, com uma palavra profética de Deus para a tua vida. E desde o primeiro dia que nós sentamos naquela mesa que você me buscou no aeroporto, eu quis falar na mesa contigo, mas o Espírito Santo disse para mim: não fale aqui, porque eu quero que você fale no podcast para ficar registrado. Para ficar registrado. Eu quis falar com você no segundo dia. O Espírito Santo mais uma vez me disse: não fale, porque eu preciso que fique registrado como testemunha ocular de um Deus que não mente, que não barganha, que não engana, que não está preocupado e interessado em mexer com o seu emocional, mas está dizendo para ti: preparo eu para ti uma cadeira de honra. Ele vai te colocar e vai lhe fazer sentar em uma cadeira de honra. Tem uma cadeira preparada para ti. Não é o tempo de ministério que você tem.
Você já viveu muitas honras, mas o Senhor está dizendo: esta cadeira que eu preparei para ti, ninguém irá ocupar. Preparei eu para ti uma cadeira de honra. E digo eu para ti, um tempo novo está chegando na tua vida, no teu casamento, no teu ministério. Eu sopro o teu nome, que a séria. Eu sopro o teu nome. Você viverá o extraordinário. Está chegando o tempo de um cumprimento de uma grande promessa. Estou movendo o mundo espiritual ao teu favor. Estou movendo o campo espiritual ao teu favor. Porque o que eu tenho contigo, tu és a menina dos meus olhos. Tu és menina dos meus olhos. A cadeira que vou te colocar, alguém vai apontar e vai dizer: não merecia. Alguém vai apontar e vai dizer: mas por que ela? Mas digo para ti, a cadeira é tua. Tu se assentarás e todos verão, reconhecerão e saberão que a minha mão fez isso. Um tempo novo. Prepara-te para um tempo novo. Prepara-te para subir a altares que nunca subiu antes. Prepare-se para viver o extraordinário. Prepare-se, porque quem fala contigo não é homem. Quem fala contigo sou eu. E tu conheces a minha voz. Um tempo de novidade. Um tempo de extraordinário. Um tempo de sobrenatural. Assim te diz o Senhor. Remendiai de comanagaçou. Requimia séria andagaçuirehai. Deus, ele é perfeito em mover circunstâncias que aparentemente fugiram do nosso controle. E sabe o que é lindo? É que quando nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus, nós não precisamos responder a afrontas, não precisamos responder a homens, não precisamos responder àqueles que se levantam contra nós. Sabe por quê? Porque o próprio Deus é aquele que nos justifica, é aquele que nos apresenta de vestes limpas, é aquele que abre a porta e diz: passe por ela, porque aqui eu abro não uma porta estreitinha, a qual você precisa passar forçando a porta, não. Eu abro uma porta, a qual você pode entrar e viver o cumprimento de grandes promessas. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, ele falaria e não cumpriria, diria e não faria. Deus é Deus. Tudo que eu tenho vivido com Deus, em Deus, é simplesmente para falar quem Ele é. Para falar que Ele é grande, para falar que Ele é aquele que faz promessas, mas também cumpre todas as suas promessas. Eu esqueci de falar para quem está em casa, que muitas vezes eu falei o teu nome aqui no podcast, né? A Esther Nascimento, a marca Esther Nascimento, que muitas vezes me abençoou, me vestiu e foi canal de bênção para minha vida, né? E hoje recebendo você aqui. E aí, gente, a marca Esther Nascimento não tem mais o que ela resolveu, ela atendeu, né, uma ordem do céu que disse para ela fechar a marca, fechar a loja, não sei por quanto tempo, mas hoje ela não trabalha mais com as roupas. Eu queria que tu contasse um pouco desse testemunho, amiga, por favor. É muito difícil. A forma que Deus trabalha comigo é muito diferente. Tem coisas que Deus me pede que Ele não pede a outros. Mas também eu vivo milagres que outros talvez não viveram. Eu tive por um tempo a minha confeitaria. Eu abri a minha confeitaria, prestava serviço para muitos lugares. Eu, na região ali em São Paulo,
Fiz muito bolo, muito doce de casamento, muito bolo de casamento. E um certo dia o Senhor disse para mim, meus bolos, meu trabalho saiu em revista. Assim, estava caminhando para ser reconhecida na área da confeitaria. E num certo dia o Senhor disse para mim, Esther, eu posso te abençoar e te prosperar na confeitaria. Mas não foi para a confeitaria que eu te chamei. Eu te chamei para você estar nos meus altares. Eu entendi e não questionei. Terminei de fazer as entregas, os compromissos que eu tinha agendados e encerrei a minha confeitaria. Era Ebenezer Doces. Depois eu fui, passou um tempo e pregando, eu fui para trabalhar secularmente, fui trabalhar, né? E o Senhor falou para mim assim, não te quero trabalhando, eu te quero somente no meu altar. Eu quero você somente fazendo a minha obra. Fechou todas as minhas portas de trabalho. Aí, há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu disse assim, se eu conciliar moda evangélica com o meu ministério, não vai interferir, não vai prejudicar. Só que eu comecei a... idealizei minha loja, tinha a tagzinha com o E e o N e a tulipinha, que é a marca da minha loja que eu tive, né? E idealizei, só que começou a ter uma proporção muito alta e começou a requerer de mim muito tempo. E eu sempre fui aquela que, para ministrar, eu não posso ir de qualquer maneira. Eu me preparo, eu estudo, eu leio a Bíblia, eu escrevo. Realmente eu passo horas por dia me preparando para ministrar. Que eu não posso subir no altar e oferecer à noiva qualquer coisa, não. É a noiva do Cordeiro, precisa ser bem alimentada. E ali estava tomando tanto do meu tempo que eu comecei a diminuir os meus tempos de estudo, de devocional, meu tempo de entrega, meu tempo de oração, meu tempo de jejum. Eu comecei a diminuir, porque a loja estava requerendo muito de mim. Então eu estava mandando para fora do país, mandando para o Brasil todo, indo fazer compra, voltava, tinha que preparar envio, e fazer envio, e colocar as tags, personalizar. E eu sempre fiz com muita excelência tudo que eu vou fazer. Bolo, eu fazia com muita excelência. Meu trabalho eu fazia com muita excelência. Como a Bíblia diz, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E a loja, a mesma coisa. Quando foi em outubro do ano passado, eu comecei a sentir uma angústia, o Espírito Santo gemendo dentro de mim. E eu comecei a perceber que o Senhor estava pedindo para eu abrir mão da minha loja. Então eu orei, eu falei, Deus, se for para eu fechar a minha loja, eu não vou fechar e o Senhor sabe disso. Enquanto tiver venda, eu vou estar vendendo. Mas se o Senhor não quer que eu continue com a loja, começa a fechar as portas para não ter pedido, para as pessoas não comprarem da minha loja, que toda semana eu ia para São Paulo, toda semana eu fazia muitos envios. E foi minguando, foi diminuindo. E eu em agenda indo para São Paulo, mas foi diminuindo, até o ponto que chegou em novembro, de novembro para dezembro, eu fui pregar numa vigília, e na vigília eu chorei e falei, Deus, fala diretamente comigo. Me dá uma resposta se realmente é para abrir mão da loja, porque ele estava dando indícios, mandando sinais que era para eu fechar. Aí nesse dia eu orei, fui ministrar numa vigília, e aí a irmã que foi cantar, o grupo de louvor aqui de Pernambuco, Nascidos para Adorar, quando ela pegou o microfone, ela disse, meus irmãos, nós somos uma família de Pernambuco, nós tínhamos uma loja, nós enviávamos para o Brasil inteiro, mas o Senhor me disse, te quero 100% na minha obra. Preciso que você abra mão da tua loja. Quero 100% dependente e no altar. Eu abri a boca e chorei muito, porque eu entendi que Deus estava falando comigo. Quando eu ministrei, na hora que eu estava ministrando, eu tentei ministrar o meu esboço e eu não consegui. E o Espírito Santo falou pela terceira vez, fecha o teu caderno de esboço. Na terceira vez, ele já tinha falado 2. Na terceira vez eu fechei e falei, meus irmãos, eu preciso fechar o meu caderno de esboço porque o Espírito Santo está me direcionando. Eu vim e preguei. Quando eu estava terminando de pregar, aquele monte de jovem lá na frente, criança sendo batizada com o Espírito Santo, jovens tomados, no meu Instagram tem as fotos, os jovens tomados pela glória de Deus. O Espírito Santo veio no meu ouvido e disse para mim, é isso que eu tenho para você. Não é loja, não é vestir, é isso daqui, cura, batismo com o Espírito Santo, restauração, libertação, é isso que eu tenho para você. Eu terminei de pregar, a água do púlpito tinha acabado. Na hora que eu desci, falei para o Senhor, precisava de um copo de água. Quando
vem a menininha chamada Esther. Eu tenho um quê com Esther, menina. Ela veio trazendo um copo de água. Bebi, chorei. Depois do culto da vigília, a gente foi para uma salinha e eu perguntei para ela, quem pediu para você levar um copo de água para mim? Ela, Papai do Céu. Aí eu falei, você canta? Canta um hino para mim. Aí ela começou, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Glória a Deus. E ali eu chorei. E ela cantou 3 vezes a mesma parte do hino. Eu entendi o Senhor dizendo para mim, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Aí no final do ano eu decidi abrir mão da loja, realmente abrir mão da loja. E o Senhor falou para mim no dia 1º de janeiro, que eu perguntei para ele, Senhor, por quê? Eu preciso abrir mão da loja. Eu tive que abrir mão da minha loja. Ele disse para mim, eu só estou requerendo de você tudo aquilo que eu já investi em você. E eu abri mão da minha loja. Deus me curou. No dia 4 de fevereiro, ele me curou numa conferência. Porque até então, até o dia 4 de fevereiro, todas as vezes que eu falava da minha loja, eu chorava, porque eu ainda não tinha entendido por que Deus precisou pedir para mim a loja. E o Senhor me respondeu e disse, sabe por quê? Porque estava comprometendo os meus planos na tua vida. Estava comprometendo o investimento pesado que eu fiz no teu ministério. Então, para eu não te perder, é melhor você perder a tua loja. A loja foi temporária na sua vida. Temporária. Foi só um sonho que ele permitiu eu realizar por um tempo. E agora ele disse, ele me disse que esse ano de 2025 é todo dele. Meu Deus. Então não sei o que ele vai fazer, mas eu é todo sei que dele. é grande. Apóstolo Paulo vai escrever 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Exatamente. Foi tudo que você pregou aqui, amiga. Seu testemunho foi uma síntese do que é viver por fé. Foi um exemplo para nós do que é viver por fé. A sua vida é baseada nisso, na fé que você tem no nosso Senhor. Vamos tirar aqui para a gente encerrar? Vamos. Aí você lê pra gente. Já entendeu a dinâmica, né, do papelzinho? Mas eu acho que é para você, não é para mim. Ui. Pra nós. É para você. Guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Foi o que o Senhor falou com você. Tu és a menina dos meus olhos. Então esse papel é para você. Ai, Jesus. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Coisa linda. Aleluia. Eu estou muito grata a Deus de te receber aqui hoje. Muito grata ao céu por ter nos proporcionado esse tempo de qualidade juntas. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, por sua casa, sua família. Vocês são uma bênção. Pude conhecer de perto, de sentar à mesa, de conversarmos. Como é precioso sentar à mesa, né? Muito. Para conhecermos quem está perto da gente. Eu louvo a Deus por isso. Tenho orado muito a Deus para o Senhor colocar perto de mim pessoas que sejam mais crentes que eu. E você é uma dessas pessoas. Eu quero agradecer a Deus por sua amizade, que mesmo estando longe, né? Você falou que tem 10 anos que você tem acompanhado o ministério. Eu tive a bênção de te conhecer o ano passado, que eu não te conhecia, que ela era minha seguidora anônima, calada. Muito não falava, tempo. só observava, né? E orava, então, sempre orei por você. Então, glória a Deus, Sempre que orei tem por levantado pessoas assim, de verdade, pessoas crentes, né? Pra orar por nós. E eu louvo a Deus por isso. Muito obrigada, minha amiga. Que o céu continue te sustentando. Amém. Quero agradecer a você e a sua família, seu esposo, que é incrível, o pastor Cristiano. Deus abençoe sua casa, pastor, e seu ministério também, que vocês são bênção de Deus para nós. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo. Semeie esse testemunho na vida de mais alguém. Compartilhe mesmo. Comente aqui a forma que Deus falou com você, a forma que Deus ministrou na sua vida. Diga aqui embaixo nos comentários de onde você é. Eu sempre leio os comentários. De onde você é, o seu estado, como foi que esse testemunho chegou até você. Eu vou ficar muito feliz em ver sua mensagem. Muito obrigada a você mais uma vez que tem abençoado esse podcast. Deus abençoe a sua casa e até o próximo episódio, em nome de Jesus. Eu sou a cantora Evelyn Braga. Essa aqui é a Esther Nascimento. Você está no meu canal e esse é o nosso Deus Podcast. Podcast. Que emoção!
poder estar aqui junto com vocês. Eu sou a cantora Evelyn Braga. Você está no meu canal e esse é o Deus Pode.